Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod W. E hoje a gente trouxe uma convidada que tem uma história absurda. A gente estava muito ansioso para poder conversar com ela, aprender junto com ela. A gente vai com certeza ter um papo muito gostoso e a gente vai aprender muito junto sobre diversas áreas, falando bastante sobre corrida, mas também sobre outras coisas que envolvem não só a corrida, mas uma vida saudável e a correria, né, do dia a dia, como a gente pode trabalhar, né, os nossos hábitos saudáveis dentro de tudo isso que a gente está vivendo nesta era. Se eu falasse aqui o currículo dela, com certeza eu levaria mais de 15 minutos, tomaria muito do nosso tempo, então a gente vai falando durante o episódio sobre todas as conquistas, trajetos, vitórias e caminhadas que ela teve durante a vida. Com certeza é muita coisa e a gente vai conversar sobre, se não tudo, quase tudo hoje nesse episódio. Mas eu queria dar as boas-vindas para essa pessoa que mudou. Gostaria de deixar isso bem claro já no início. Ela simplesmente mudou de vida depois dos 35 anos, mais precisamente 39 anos. Seja bem-vinda, Marley Willers. Bom, quero agradecer primeiramente a oportunidade, né? É sempre muito importante e gratificante para mim ser voz dentro do mundo do esporte, né, do movimento, mas também nesse mundo da mulher, né, da ocupação que a mulher vem tendo na sociedade e da mudança, que a mudança ela pode acontecer em qualquer momento das nossas vidas, né, pode ser cedo, tarde, basta a gente acreditar nela e trabalhar por ela. Então, com certeza, acredito que vai ser um momento muito agradável e tudo que eu puder contribuir aí com vocês, com certeza vai ser um grande prazer. Show de bola. Falei sobre uma mudança que aconteceu pós 39 anos, certo? Isso. 39 para 40 já. E a gente vai falar muito sobre isso, né, durante o episódio. Acho que muita gente conhece por isso também, que aconteceu. Mas conta pra gente, de uma forma resumida, quem era Marley antes dos 39. Bom, eu sou natural do Paraná, né? Nasci e cresci até os meus 15 anos lá. E essa Marley aí, inquieta, sempre esteve muito presente na minha vida. Os meus pais são agricultores, então eu morei, cresci, e tudo que eu aprendi, assim, de base na minha vida foi no interior, foi na roça. E eu sempre falava pra minha mãe que eu queria estudar, que eu queria viajar, conhecer as coisas. Eu nunca sabia exatamente o que eu queria, mas eu queria fazer algo diferente do que estava acontecendo. Meus pais, assim, na grandiosidade deles, né, e na humildade deles, eles sabiam que não podiam me dar condições de estudar. Então, eles me deram a liberdade de poder fazer as minhas escolhas com 15 anos, né? E olha que eu estou com 48, então faz muito tempo atrás. Foi aonde que eu decidi vir morar em Morro Reuter, cidade que eu resido até hoje, fazem 31 anos já, quase 32, que eu vim morar com uma tia, que ela tinha um ateliê de pré-fabricado, que aqui a gente sabe que as indústrias calçadistas eram muito fortes, ainda continuam, mas eram bem mais conhecidas e tinham uma força muito grande, né, dentro da nossa sociedade aqui. E aí eu vim para trabalhar com ela e morar com ela, com 15 anos de idade. Arrumei minhas coisas, né, e vim pra cá com a cara e a coragem. Foi tipo assim, quer ir, vai. Sim, meu pai sempre dizia isso pra mim, né, quer ir, vai, mas ver o que você vai fazer lá. Porque eu acredito, assim, né, hoje a gente tá falando de 30 e poucos anos atrás. Vocês imaginam a dificuldade de um pai e de uma mãe que era diferente. Por exemplo, eu nunca tinha falado no telefone, não tinha celular, não tinha mensagem. E foi muito engraçado, porque agora os meus pais, no início do ano, eles vieram morar pra cá. Eles todo esse tempo moravam lá e nós morava aqui. Minha família é pequena, eu só tenho um irmão mais novo que eu. E eu e ele já moramos aqui há muitos anos. Então, a gente sempre queria convencer meu pai a vir morar pra cá. E agora a gente conseguiu convencer o pai e a mãe pra vir morar pra cá. E aí, quando a gente tava guardando as coisas da mudança, eu achei uma caixa dessas coisas de recordação, porque mãe guarda tudo, né? Ela se apega. E aí, quando eu vi, eu abri tipo uma pasta onde ela tinha guardado todas as cartas que eu tinha mandado pra ela. Porque a gente se mandava cartas, né? Porque não tinha. Sim. E aí eu lembro, assim, que no começo, a vizinha próxima lá, que era uma vizinha mais, que tinha uma condições melhores, né? Ela tinha telefone, então todo pagamento eu ia na central de telefone da minha cidade do Morro, porque não tinha telefone nas casas, e aí nós se ligava, sempre no sábado, primeiro sábado depois do dia 5, das 2 horas da tarde, nós tínhamos 15, 20 minutos para se falar. Então vocês imaginam como foi difícil para eles também, e para mim também, porque até os meus 15 anos o meu mundo era o interior, era aquela vida, aquela rotina que eu tinha, né? Ali com os meus pais, nem tinha contato com a cidade, né? Eu só ia na escola e voltava. Então foi uma mudança muito
muito difícil lá com 15 anos, né? Imagina. Mas pra vocês verem que quando a gente tem algo interno, assim, aquela força, aquela vontade de conhecer. Foi onde que eu vim pra Mollreuter, ali eu construí a minha vida, né? Comecei trabalhando numa indústria de pré-fabricado, então onde que eu passava cola. Passei por um bom tempo cola. E logo depois, assim, fui aproveitando as oportunidades que ali mesmo eu tive. E aí eu comecei a trabalhar na área de departamento pessoal. E aí depois, por muitos anos, eu trabalhei na área de RH. Fui construindo a minha vida profissional e fui construindo a minha vida pessoal na cidade de Mollreuter, uma cidade que eu gosto muito de morar. E foi uma trajetória, assim, sempre de aproveitar as oportunidades. Aí cheguei a cursar educação física por um tempo, mas aí como eu sempre me virei muito sozinha, né? Desde os meus 15 moro sozinha, então, que é aquela coisa, construir casa e comprar um carro e aí se organizar. Trabalhei durante 27 anos em CLT, né? Trabalhei sempre em indústria. E aí é como você falou, assim, as coisas foram acontecendo, você vai conquistando as coisas durante a vida. E aos 36 anos começa, principalmente para nós mulheres, aqueles questionamentos, né? Eu não tinha, então, não tinha um relacionamento, não tinha filhos. Aí você começa aí na ginecologista, ela começa a falar, ai, olha o relógio biológico. Começa um monte de questionamentos que até então a gente não para, às vezes, para pensar. São coisas que a vida, né? Tu vai trabalhando, vai conquistando e vai indo. E aí, quando tu conquista tudo que é material, você pensa, e agora, o que eu faço, né? E aí foi um ponto de partida muito interessante, assim, porque eu sempre digo, não é só uma mudança profissional, de lugar ou do que você está fazendo. É uma mudança cultural também. São barreiras que eu hoje, uma mulher de 48, tive que enfrentar. Que foi a questão de decidir não ter filhos, que foi a questão de ser independente, ser sozinha. Querendo ou não, eu vim muito do interior. Eu moro numa cidade do interior, então hoje eu tenho facilidade de dizer, eu vou lá no restaurante jantar, sentar sozinha e tá tudo bem. Mas há 10 anos atrás isso era difícil pra mim, né? E aí eu estava com quase 39 anos para quase 40, estava bem financeiramente, tinha minha casa, as minhas coisas. E aí o teu ciclo de pessoas começa a mudar, né? Porque as minhas amigas casaram, tinham filhos, então quando a gente se reunia, não tinha mais amigas parceiras de festa, aí tu já tá numa geração diferente das que fazem. E aí começam os questionamentos, né? Aquelas coisas que você começa a parar, e agora, o que eu faço, né? O que eu quero da minha vida? E eu sempre tinha uma vontade de fazer algo maior, porque eu tava muito bem. Não era um momento que eu estava mal, né? Porque geralmente as pessoas fazem uma grande mudança quando acontece o final de um casamento, ou uma frustração muito grande, ou quando você perde um emprego que tu tá bem estruturado. E eu não, eu estava ao contrário disso tudo. Tava tudo certo. Tava tudo certo, mas eu tinha aquela inquietação. E aí eu tinha muita vontade de viajar. Eu sempre, desde muito pequena, quando eu morava no interior, meu pai tinha uma TV Telefunk preto e branco. E eu sempre olhava os filmes, as coisas lá, e eu sempre imaginava isso, assim, eu queria ser uma secretária, eu queria atender telefone, eu queria conhecer Copacabana, essas coisas que há 40 e poucos anos atrás era, né? E aí eu sempre sonhava muito com isso. E aí e essa vontade sempre estava ali, mas aí eu queria viajar. E aí como é que tu vai viajar sozinha? Né? Tinha medo, insegurança, porque a gente é do interior, começa... Tu Foi saiu um dia... do Paraná e veio direto pro interior do Rio Grande do Sim, Sul. vim pro interior, fiquei ali. Claro que eu tive muitas oportunidades de trabalhar, né? Os meus últimos 11 anos eu trabalhei aqui em Novo Hamburgo, uma empresa de importação, onde que eu tive muitas oportunidades também de crescer profissionalmente, que eu trabalhava na área comercial, então fiz algumas viagens a trabalho para São Paulo, esses lugares, então consegui ter essas pequenas oportunidades que alimentaram ainda mais essa coisa que estava guardada lá, né? E foi aonde que uma manhã, no meu trabalho mesmo, eu abri o jornal, o NH, e ali tinha uma manchete assim, Maratonas do Mundo, viaje e realize seus sonhos. Aquilo me chamou a atenção. E aí eu fui ver o que era uma agência de viagens, que justamente levava as pessoas para eventos esportivos, né? Principalmente a corrida. Eles viajavam e levavam. Claro que eu hoje não me tornei a atleta que eu me tornei, porque até os meus 30 anos, 40, eu estava sentada no sofá e saí lá correr e tinha um DNA lá dentro de mim que dizia que eu ia ser uma corredora. Eu sempre fui muito ativa, eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre fui muito competitiva. Então eu joguei futsal lá na minha cidade, Mollreuter, por uns 10 anos, eu jogava vôlei, eu caminhava todos os dias, eu tinha essa consciência, eu sempre fui muito de cuidar da minha alimentação. Final de semana podia, mas dia da semana eu era regradinha. Então eu sempre tive isso muito presente na minha vida. E eu sempre fui muito inspirada por pessoas do esporte. Eu sou da geração do Marcelo Negrão, da Hortência, da Paula, do Ayrton Senna. E esses momentos, essas pessoas sempre me emocionavam. Por isso que também eu sempre quis muito fazer educação física. E porque lá, quando eu ia lá no interior, lá de Pérola do Oeste, na escola, tinha uma professora, a professora Rosângela.
Ela era minha professora de educação física. E tudo que eu queria numa mulher, eu via nela, assim. Tudo que eu, sabe? Ela era dinâmica, ela era autoastral, ela tinha um corpo bonito, ela se vestia bem, ela sempre estava alegre. Então era uma mulher que eu olhava e pensava assim, me inspirava nela, né? E aí foi aonde que sempre tudo o esporte muito... E quando eu praticava esporte, porque quando a gente tem uma força muito intensa, porque eu sempre fui muito competitiva, o esporte, ele ajuda a tu canalizar e trabalhar isso, né? Porque às vezes no mundo corporativo, na tua própria família, você não é muito entendido, né? Porque às vezes você é muito 880, né? Tu Então, não pode perder, às né? vezes você é aquela pessoa chata, às vezes você é aquela pessoa que, mas sempre tá competindo, porque eu era assim. Qualquer joguinho de esquina, de bairro, na escola, eu tava lá e eu jogava pra ganhar. E se eu não ganhasse, não é a questão do ganhar, mas eu dava meu máximo. E se as pessoas não davam, eu não entendia muito isso. Então o esporte, hoje eu posso dizer claramente que o esporte sempre foi um ponto de equilíbrio pra mim, sem eu saber. Né? Porque daí era ali que eu botava toda aquela adrenalina, aquela força, eu colocava ali. Então, assim, sempre estive muito próxima do esporte. Então, quando eu virei a chave lá com 40 anos, que eu comecei na corrida, eu já tinha toda uma preparação sem saber. Eu acho que a vida foi se encaminhando, porque eu sempre acredito que sempre tem alguém superior a nós, foi se encaminhando para tudo isso acontecer no momento certo. Porque as pessoas falam muito assim, ai, Marley, se você tivesse descoberto a corrida lá com 14, 12 anos, se alguém tivesse te visto, né? Eu disse, acho que eu só tinha feito bobagem, né? Porque a gente precisa também, quando entra no mundo assim, ter ou uma estrutura muito sólida e boa ao teu lado, né? Que eu digo mental e física e profissional e familiar, ou você tem grandes chances de se perder, porque vitórias, né? É muito olho forte, é muito ego que mexe. E foi ali, aquele dia que eu abri o jornal, que eu pensei, vou correr, vou viajar ao mundo e vou aproveitar a vida. Tu já tinha corrido? Nunca tinha corrido na minha vida. Eu tinha corrido em futebol, né? E é que eu te disse, eu caminhava todo dia. E aí eu olhei aquilo e aí você vê como a gente diz, o destino ou nem acaso não existe. É que a gente vai fazendo movimentos e tudo que vai na nossa volta, tu vai começando a olhar. E aí eu me dei conta que o meu primo já corria, né, num grupo de corrida na cidade vizinha. E aí eu comecei a ver coisas de corrida que eu nunca via. Porque eu mudei meu olhar, né? Começa a chamar a atenção, é que as coisas estão ali. Só que às vezes a gente tá tão focado ou, não percebe o que acontece. Foi aonde que eu comecei a analisar mais o mundo da corrida e pensei, vou correr. Mas daí tu começou assim, tipo, sozinha ou foi atrás de alguma assessoria? E aí ele me convidou. E aí aquela coisa do competitivo, né? Que aí tu começa a olhar todo mundo. Aí eu vi as pessoas correndo 5, 10. Pensei, meu Deus, eu nunca corri. Como é que eu vou correr isso? Aí eu caminhava todo dia na minha cidade. Eu chegava do meu trabalho, eu caminhava 1 hora. E aí o que eu fazia? Eu caminhava um pouquinho, corria um pouquinho. Sozinha, né? Porque eu pensava, eu não vou chegar lá e fazer feio. Pelo menos eu vou correr um pouco, né? E porque a gente tem muito isso ainda hoje, né? As pessoas, eu vejo que elas têm muito assim, a gente tem isso de se comparar com os outros, né? Ainda mais nas redes sociais hoje em dia. Quando tu tá começando e muitas vezes a gente se bloqueia nas coisas porque a gente fica se comparando aos outros, né? Então, mas aí ele foi me convidando pra correr, o Eliseu até hoje ele corre menos do que eu, assim, né? Em rotina de corrida, mas continua ativo. E aí ele me inscreveu em 3 corridas. E aí aquilo, eu olhava e pensava, não vou ir, né? Vou lá passar vergonha. E aí eu não fui nas 3 corridas. Sempre ainda tava uma desculpa. Bem isso, ficar em último, eu vou fazer feio. Foi quando lá em 2017, aqui em Novo Hamburgo mesmo, aqui no eFashion, tinha uma corrida da Unimed. Tinha 3, 5 e 10 quilômetros. Eu pensei, 13 eu não vou me inscrever, eu vou no 5 então, né, que é o meio termo. E aí eu vim correr, foi uma corrida noturna. Quando eu cheguei, eu não fazia ideia do que era o universo da corrida, porque ele cresceu muito. No começo não era tanto como é hoje, mas já era, né? Eu pensava que deveria ter umas 20 pessoas, 30. Quando eu cheguei, tinha mais de 1000 pessoas na corrida. 20 de um grupo, 30 e as de outro pessoas grupo. todas, né? Com tenisão e roupa colorida. E eu pensei, o que eu vim fazer aqui? Não dá pra escrever na de 3? Mas a minha preocupação não era nem tentar aguentar, porque daí eu já tava treinando. E eu, claro, que nem como eu corri, eu joguei futebol por muito tempo, fazia uns 2 anos que eu não tava mais jogando futebol. Tu tem uma preparação física muito boa. Então eu já percebia, assim, nas corridas, né, que eu ia conseguir fazer os 5, mas eu tinha medo de me perder. Porque era 3, 5 e 10. Era noturno ainda, e vai e volta. Eu pensei, gente, como é que eu vou fazer isso tudo, né? E aí eu lembro que alguém me perguntou ali do grupo, eu disse, primeira coisa, eu não quero me perder, e segunda, eu quero aguentar correr os 5. Pra tu ter uma ideia, meus primeiros 5, sem nunca ter corrido, eu fiz em 23 minutos com 25 segundos. Nossa!
Tanto que quando eu cheguei, cruzei a linha de chegada, tinha um pessoal ali, que daí o meu primo já tava ali, né, enturmado com uma turma. Eu fui ali com eles, daí eles tudo me olharam assim. Eu pensei, meu Deus, será que eu cortei caminho? Só pode, né? Porque... E aí eu tava sentadinha ali comendo minha banana, eles estavam numa festa, uma empolgação. E aí uma hora, vamos olhar lá os resultados, nem sabia o que que era. Eu fiquei ali, né? Não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Foi quando meu primo veio, meu Deus, ele disse assim, você ficou campeã geral da prova dos 5, você ficou campeã. E eu acho que eu tinha colocado uns 4 ou 5 minutos de diferença da segunda colocada. Então foi meio que surreal, né? Absurdo. E Na primeira prova. Na primeira prova que Isso eu fiz. Isso há 9 anos atrás. Né? Sim, foi final de 2017 ali. E daí começa, né? Porque daí o pessoal da corrida, tu começa a seguir todo mundo no Instagram, as pessoas começam a falar contigo. E aí, vem correr com a gente, vem correr com a gente. As pessoas da corrida, quem é técnico, quem era o preparador, viu que eu tinha potencial, né? Sim. Foi quando eu pensei, não, então se eu correr, eu sempre tive uma preocupação muito grande com a saúde, né? Eu também já tava com quase 40, eu pensei, vou procurar um profissional e vou fazer a coisa certa, não vou sair correndo. Foi quando em fevereiro de 2018, eu então resolvi, não, então se eu vou correr, eu vou procurar uma assessoria. Foi aonde que eu entrei numa assessoria. Que aí eu comecei a descobrir o que é pace, o que é sentir dor na costela, o que é 400 metros numa pista de corrida. Que aí eles treinavam 2 vezes na semana numa pista de atletismo que tem na cidade de Dois Irmãos, né? No complexo. E aí foi aí que eu comecei a minha história, né? Dentro da corrida. A gente parou de trabalhar. Não, e aí 2018 foi um ano de muita descoberta, assim. Porque é aquilo. Ganhei uma prova aqui, ganhei uma provinha em Novo Hamburgo, ganhei as provas regionais aqui no nosso vale aqui. E aí você pensa assim, é acaso, né? Eu não fazia ideia da força que eu tinha aí, com, né, o potencial que eu tinha pra corrida. As pessoas falavam, tanto que, assim, quando eu ganhei, acho que umas 6, 7 provas seguidas, assim, que eu fui, que daí tinha o circuito do Sesc, que eram, acho que eram 18 circuitos que aconteciam, 18 cidades no ano. Então eu fazia muita prova de 5, 10, mas geralmente menos 10, era o que mais eu gostava de correr. E aí as pessoas diziam assim, ei, campeã, vamos correr domingo. Sabe quando tu pensa assim, esse pessoal tá, né? Eu me sentia estranha. Porque a gente demora até assimilar tudo isso. Ainda mais daí eu já tava com 40 anos, né? Ainda mais eu com 40 anos, sabe? E aí foi todo o ano de 2018 fazendo provas, daí fiz minha primeira meia maratona, onde que eu fiquei 3ª colocada geral na meia maratona de Porto Alegre. Fiz 1h26 alto, quase 1h27. Então, sabe, são tudo números que vão comprovando. Mas sabe quando realmente eu entendi que a corrida, sim, era uma oportunidade de fazer uma coisa diferente e grande que eu queria fazer, né? Que eu podia viajar para mais longe. Foi quando eu fiz a Volta da Pampulha em 2018. Que aí são 18 mil corredores, eram 18 quilômetros. Era uma das provas que eu via lá na TV Telefunk, lá no Paraná, quando eu tinha meus 10 anos, né? Que eles mostravam muita Volta da Pampulha, era transmitida pela Rede Globo. E a São Silvestre, era isso que eu entendia de correr. E quando eu via as pessoas correndo nos filmes, né? Nos parques, quando a gente olhava os filmes. E aí eu me inscrevi para essa prova e eu fui. E eu fiquei em 11º lugar. Fiquei a primeira depois do pelotão de elite. Sendo que eu larguei no meio da galera. Eu larguei quase mais de 2 quilômetros eu levei até conseguir correr. E assim, o que nos surpreendeu é que da 6ª até a 11ª, que era eu, os nossos tempos eram muito parecidos. Eram segundos que tinha diferença. Que aí, quando eu sentei no meio-fio, que daí eu fui uma das primeiras a chegar e tava esperando que nós tínhamos ido em mais pessoas, né? Quando eu sentei ali, comecei a ver aquela galera vindo, era no Mineirão, assim, que a chegada era. E aí eu pensei assim, cara, eu sou boa nesse negócio mesmo, né? Daí me caiu a ficha. Depois de 1 ano, e eu já tinha feito, olha, no mínimo umas 15 provas. E se tu olhar meu currículo, ali tu percebeu. Não é nem soberbo que eu falar, mas ali eu já tinha ganhado todas elas. Eu tinha ficado em primeiro geral. Pra você ver como demora pra gente se convencer, né? Foi lá em 2019 que aí a gente começou a ir atrás. Eu já tinha algumas pessoas que me ajudavam, assim, tipo a academia que me apoiava, minha nutricionista, meu personal trainer, né, que tá até hoje comigo. E aí eu pensei, mas eu tenho que fazer alguma coisa, porque aí começa a ter gastos, né? Comecei pra meia maratona, tu precisa treinar mais tempo, tava difícil pra mim conciliar a minha rotina de treinos e trabalho, que eu trabalhava em Novo Hamburgo, saía cedo, voltava de noite. A maioria dos dias eu estava até as 9h30, 10 horas no inverno, treinando na rua, com chuva. Então eu sabia que eu não ia conseguir manter aquilo por muito tempo. E aí, com 40 anos, eu pensei, quer saber? Eu vou arriscar. Foi onde que a gente começou a ir atrás de patrocínios, né? Para poder, porque aí eu teria que parar de trabalhar e vou viver do quê? E aí a gente viu uma grande dificuldade, né? Que até hoje eu sei que os atletas enfrentam, que é o apoio, né? Que é o incentivo ao esporte, que ainda, por mais que a gente vê o universo da corrida crescendo barbaridades aí, mas em nível profissional,
em nível de estrutura, de a gente ter projetos e apoio e lugares para nascer os talentos e eles se fortalecer, é muito difícil. Só que não, a corrida já tinha me dominado, né? Sim. Não tinha mais o que me segurar. Sim. E aí foi não atrás de não. E olha que vocês conhecem a nossa região. Em termos de indústria, ela é muito forte, né? Sim. Ela é muito forte. E aí eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque daí, na verdade, o que era? Não era falta de vontade, era ter uma segurança financeira e poder conciliar tudo isso com os meus treinos, né? Sim. E aí eu pensei, quer saber? Eu sempre tive vontade de ser empreendedora. Faltavam 3 anos pra mim me aposentar. Eu sempre pensava, quando eu me aposentar, eu vou abrir meu próprio negócio. E aí eu vou trabalhar menos, né? Organizar pra mim me ocupar. Que daí tu tem uma segurança financeira, né? E aí vai fazendo. Eu pensei, vamos adiantar esse negócio aí. Foi aonde na minha própria casa, eu abri na minha garagem uma cozinha industrial. Abri lá em fevereiro de 2019 e fiquei cozinhando, trabalhando e treinando. Que aí eu vendia os meus produtos, que são produtos pré-pronto congelado, que é massa caseira, lasanha, escondidinho. Eu fazia isso tudo e vendia para as colegas de trabalho e ia vendendo para ir fazer a minha clientela. E aí fui me preparando, né? Falei na empresa que eu queria. E aí quando chegou assim... metade de 2019 que eu tomei a decisão de conversar com a direção onde eu estava trabalhando e dizer que eu queria rescindir, né, o meu contrato porque eu queria investir na minha carreira de corredora. E aí foi aonde que começou a Preta Pasta oficialmente e a Marley corredora, a Marley atleta, né? Aí conseguiu conciliar tudo. Conseguia, daí porque eu conseguia conciliar, né, tudo isso. E aí, final de 2019 eu consegui uma bolsa, eu lembro que eram R$500 para me ajudar também. E aí eu fiquei muito feliz, assim, porque era uma grande oportunidade para mim, né? Imagina, 8 anos atrás, entrando nesse mundo, né? Escutando tantas coisas. Mas, nossa, com 40 anos, né? Corrida, o que é corrida? Corrida de rua, o que é uma maratona? Nossa região, há 8 anos atrás, ninguém conhecia. Ai, mulher, Morro Reuter, isso nunca vai dar certo. Que é o que mais a gente escuta, né? Ah, o esporte no Brasil não dá certo, esporte individual é muito difícil. Só essas coisas que a gente escuta. Mas eu pensava, não, eu vou tentar até o final. Enquanto eu tiver força, eu vou ir. Força, e claro que eu tive muitas pessoas nessa minha caminhada que também me ajudaram de alguma forma, né? Estando do meu lado e me apoiando como elas podiam. E aí eu consegui a tal da bolsa. Recebi 2 meses a tal da bolsa e aí 2020 que veio a pandemia, né? Sim. 16 meses sem competir, 16 meses todo mundo tentando sobreviver do seu jeito. Só que foi num dos momentos que mais eu tomei a decisão certa, assim. Nesses 16 meses, eu nunca parei de treinar. Eu nunca parei de me cuidar. A minha rotina manteve-se a mesma. Pelo contrário, como eu estava com mais tempo, eu conversei com a equipe que me treinava, e aí treinava em casa, na garagem, lá na minha cozinha, com os pesos que eu tinha. Saía de madrugada, de manhã, né? Depois a academia, com o tempo abriu, a gente treinava de máscara. E foi a minha sacada, né? Foi que eu sempre falo para as pessoas, quando a gente quer grandes coisas, pequenas coisas, ou quando a gente quiser uma mudança, a gente precisa se preparar para ela. A gente faz ao contrário, a gente espera ela acontecer para daí querer se preparar, por isso que muitas vezes ela não vem. E foi a minha sacada de atleta, porque lá em 2021, eu me lembro que em outubro de 2021, começou as competições e os atletas perderam muita estrutura em nível profissional, né? Porque o que acontece, né? Você perde patrocínio, perde dinheiro, e aí como eu tava na luta ali, foi aonde que eu comecei a me sobressair a todo mundo, né? Porque eu tava pronta, eu tava preparada e as pessoas tinham tava só esperando. As pessoas tinham que, né? E foram 3, 4 provas que eu consegui fazer dentro de uma estrutura diferente, mas a gente conseguiu competir. E aí foi aonde que 2022, por mais que eu estava num momento muito bom de performance, começou a vir uma questão muito difícil pra mim, que foi a questão financeira, né? Porque aí todas as economias que eu tinha, todo o dinheiro que eu tinha tava acabando, e aí eu tava performando muito bem, mas aí eu não tinha dinheiro pra ir nas provas grandes, ir pra São Paulo, ir pra outras cidades, né? Tava tendo essa dificuldade financeira, o dinheiro tava acabando. Porque quando a gente coloca um projeto, vocês devem saber muito bem disso, a gente coloca um projeto no papel de um negócio ou de um sonho. É tão bonito, né? Funciona tão bem. Mas o dia a dia não é assim. Porque quando também
a Preta Passas começou a entrar no mercado, o que acontece? Veio a pandemia. E todo mundo começou a fazer bolo, fazer comida para vender, ou começou a dar um jeito, né? Porque as pessoas tinham que... Então, a minha concorrência dentro da Preta Passa aumentou muito, né? Sim. Então, foi muito difícil. E, claro, né? A gente acaba nesse processo todo também investindo, botando muita energia, errando muito, né? Às vezes investindo coisas, aí tu vê que não é... Era um aprendizado para mim. Sim. Eu tava construindo 2 carreiras ao mesmo tempo. Sim. Empreender e também ser uma atleta, né? Ao mesmo tempo. Então, eu pensei lá em 2022, eu pensei, alguma coisa eu tenho que girar. Foi quando eu fiz pela terceira vez, eu fiz a meia maratona de Porto Alegre, porque até então eu estava 4 anos e meio entre 10 quilômetros e 21 quilômetros. Todo mundo dizia, quando tu vai pra maratona? Porque é assim, né? Tu começa uma coisa, as pessoas já querem que tu corre uma maratona. Daí eu sempre pensava, como é que eu vou correr uma maratona se tá difícil eu treinar e me estruturar dentro de uma meia maratona? Porque se tu treina pra uma meia é um tempo, né? Se tu vai pra maratona é outro. Foi quando lá em 2022... em julho, eu consegui fazer a minha primeira meia maratona abaixo de 1h20. O que isso quer dizer no mundo do esporte? Que aí você consegue os pelotão de elite, né? Você consegue largar lá na frente. Que daí algumas organizações te convidam para tu participar, ou você não paga as inscrições, aí você tem esses benefícios. E eu queria muito por esse sentido, para ter essa oportunidade de largar lá na frente, de competir de igual, não precisar mais largar lá na multidão, que várias vezes eu tive que largar lá no meio. Eu tive que estar 1 hora antes, não conseguia me preparar do jeito que eu tinha, porque eu tinha que competir igual a quem estava ali na frente, mas eu não estava ali na frente com elas, eu estava 10, 20 segundos atrás, e a gente sabe que para performar isso é muita diferença, né? Foi aonde que eu fiz a minha primeira meia maratona em 1h18 com 28. Então isso, além de me dar esse índice, né, esse tempo, também te dá uma visibilidade para as marcas, porque aí você está sendo visto. Quem é a Marley? Quem é essa Marley, né? Aí tu não 21 quilômetros. 21 quilômetros, foi meu melhor tempo. 10 quilômetros. Meu Deus. É um baita tempo, assim, para quem conhece de corrida, né? E claro que foram 4 anos de muita preparação e dedicação. Foi quando, nesse período, a marca Fila fez a primeira maratona deles em final de agosto, em São Paulo, na USP. E eu já tinha uma ligação muito forte com a marca Fila, porque quem produz a Fila é o grupo DAS aqui da cidade de Jivoti. Eles produzem a marca Fila, desde desenvolvimento do projeto até a produção final. E quando eu fiquei em terceiro lugar na minha primeira meia maratona em 2018, o pessoal da biomecânica, o Wagner até é uma pessoa que sempre está comigo aí nesses 8 anos, ele me chamou para mim fazer os testes de rodagem. Então, eu comprei meu primeiro tênis sendo Fila, né? O primeiro para correr a minha maratona, que foi o KR3. E aí, depois disso, nunca mais eu comprei tênis. Porque daí a Fila me chamava primeiro... A Fila não, a DAS me chamava para fazer as rodagens, né? E aí, eu fui cada vez mais interagindo dentro da marca. E aí, depois de 2, 3 anos ali, 2 anos que eu já estava também tendo do lado ali na fábrica, tem a loja DAS Outlet. Que cada fábrica da DAS tem uma loja que vende a marca Fila, Umbro e New Balance, que são as marcas que eles produzem ali, que eles têm autonomia para vender. E aí a gerente também me ajudava com o material esportivo, né? Facilitava ali nos pagamentos, aí me dava um bom desconto. Então eu já tinha, né, esse contato com a Fila na produção ali, mas que não tinha nada a ver com o marketing lá. E aí, quando eles viram o tempo, e aí eles entraram em contato com o pessoal e perguntaram quem é essa Marley, né? E aí eles me convidaram, nunca vou me esquecer, eu tava fazendo entrega da Preta Passas, uma tarde, um calor, era em junho, mas tinha dado um calorão assim. Sabe quando eu dei um telefone de São Paulo, atendi, aí ele disse, oi Marley, é o Victor aqui de São Paulo, da marca Fila, né? A gente tá fazendo uma prova e eu queria te convidar para você vir fazer a maratona. Gente, eu fiquei tão feliz que vocês não fazem ideia. Eu ia dizer sim, né? Vou começar Só a treinar que aí, agora. ele falando, eu pensei, cara, mas eu nunca corri uma maratona. Eu só fiz meia. E eu tinha 45, 50 dias para treinar para uma maratona. E a gente, né, a gente que agora sabe que tu precisa, no mínimo, 3 a 4 meses para ter um bom treinamento para ir. Mas assim, daí ele logo falou assim pra mim, Marley, olha, as despesas, eu pensei em dinheiro, né? Daí ele falou assim pra mim, não, Marley, as despesas a gente vai pagar, como você é nossa convidada, para você vir fazer a nossa primeira maratona aqui na USP. Eu desliguei o telefone, daí sempre a gente tem a conversa com os técnicos. Mas antes de ligar pra ele, eu já sabia que eu ia ir. Eu pensei, é a chance da minha vida. Sabe quando você percebe que é a chance? É o que tu esperou, né? Todos esses 4 anos eu esperava isso, ser reconhecida, ser vista e ter um convite. E aí foi aí uma loucura, 45 dias focadíssima na prova. E eu fui fazer a minha primeira maratona em São Paulo, na USP.
Vocês imaginam como tava a minha cabeça, meu coração, né? Imagina. Uma panela de pressão, né? Sim. A chance da vida, porque uma marca te convidou, e a gente sabe que no Brasil isso é muito difícil. Eu sei a grandiosidade de poder estar dentro de uma marca dentro do Brasil. A gente sabe que tem muita gente boa que merecia a oportunidade, que infelizmente não tem. Então eu sei disso. E principalmente eu sendo aqui do Sul, porque geralmente também fica em São Paulo, Minas, esses polos onde que são maiores e tem mais visibilidade. A gente não pode ser hipócrita de não falar sobre isso, né? Porque é uma questão meio que comercial também. E não tiro, né, das marcas. É onde tudo mais funciona e flui. Primeira maratona, a marca, sabe? É uma mistura de sentimentos. Junto. Viajar para São Paulo, correr lá, né? Mas foi uma grande experiência. Aí eu fui pra Maratona Fila e eu me consagrei campeã da Maratona Fila, fazendo a maratona em 2 horas e 46 minutos. Minha primeira maratona. Não. Então aí foi a minha visibilidade aumentou, né, para grandes marcas e para São Paulo. Só que a prova Fila não era uma prova em nível internacional, né? Não era uma prova tão conhecida. Mas para mim foi, digamos, a minha entrada oficial de ser uma atleta patrocinada pela marca, porque aí com certeza abriu as portas para mim, né? 60 dias depois a marca me ligou, né? Falando que eles queriam investir nos atletas brasileiros, que eles tinham visto todo o meu currículo, estavam acompanhando a minha trajetória, pra gente negociar então um contrato. Mas lá, quando eu tava lá, eu lembro que daí começou, todo mundo falava da Maratona de Curitiba, que ia acontecer em outubro. Outubro não, novembro, no início de novembro. Que era mais uma maratona. Só que eu não estava preocupada com a maratona. Eu fiquei pensando no valor que a maratona ia pagar. Porque daí ela sim ela é um tempo oficial brasileiro, ela é, né, em nível internacional também. E ela pagaria 40 mil para a primeira colocada e 5 mil para a primeira brasileira. Eu pensei, gente, seria a salvação, né, da minha vida. Só que claro que daí também a gente sabe que nessas provas, né, vem todas as forças, né? Sim. Mas eu pensei assim, ó, essa prova eu vou ter que fazer. E realmente, eu fui fazer a maratona de Curitiba, né? Fui fazer a prova. Então, foi minha segunda maratona. Eu tive mais tempo para me preparar. E aí também, eu acho que eu consegui lidar mais com a razão do que com a emoção. Porque eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E também foi nesse período, nesse meio ano, que surgiu o meu primeiro patrocinador. Que eu gosto muito de falar dele, que é a Galva. É uma indústria galvânica aqui na verdade, eles representam, né, aqui em Porto Alegre, que é o Sérgio, que ele foi os anjos que aparecem na vida da gente, porque ele é de Porto Alegre, mas tem um escritório de contabilidade que atende ele na cidade de Dois Irmãos, e o pessoal lá do escritório me conhecia e tava com o meu currículo na mesa, e estavam justamente falando disso, que, né, eu tava me sobressaindo e como era difícil, porque eles estavam tentando patrocínios pra mim. E ele disse, deixa eu ver o currículo dessa moça. E aí ele viu meu currículo e disse, não, vê aí essa questão contábil, como a gente faz, eu vou ajudar ela de alguma forma. E ele é um dos meus patrocinadores desde 2022, sem me conhecer. Eu fui conhecer ele pessoalmente 1 ano depois. Nossa! Então, o Sérgio é, com certeza, um dos grandes nomes, assim, que entra na minha vida, que me apoiou quando muitos não me apoiaram, né? Quando eu não era conhecida, quando eu não era famosa. É aqueles bons corações que a gente encontra pelo caminho da vida, né? E aí fui pra Curitiba, fiquei campeã da Maratona de Curitiba. E essa maratona tem um sentido muito interessante, assim, porque quando eu fiz a minha rescisão lá no meu trabalho, né? E aí organizei tudo que eu tinha que organizar. Eu lembro que eu tinha uma poupança que eu coloquei lá, pensei, bom, isso aqui vai ter que dar pra estruturar a minha vida por um tempo até organizar tudo de novo, né? Porque vocês imaginam, 27 anos, ganhando salário fixo, tendo 13º e férias, né? Sendo sozinha. E aí eu lembro que foram quase 46 mil que eu coloquei lá na poupança. E aquele momento lá, quando eu fiz o meu melhor tempo lá em Porto Alegre, na minha maratona, eu tava zerada. Tava devendo uma vela pra cada santo. Tem uns amigos aí que depois vão ouvir o podcast e vão saber. Que me emprestaram dinheiro pra pagar a IPVA do carro, pagar as coisas todas que... E foi muito, muito frustrante pra mim, porque vocês imaginam, eu sempre fui independente desde os meus 15 anos. E eu nunca precisei pedir dinheiro pra ninguém. Eu sempre consegui me virar. E aí vinha aquilo, gente, o que eu tô fazendo de errado? Porque eu tava trabalhando, eu tava treinando, eu tava me esforçando e as coisas não fluíam, né? Não aconteciam, sabe? E aí quando eu cruzei a linha de chegada lá em Curitiba, não foi nem tanta vitória. Foi essa sensação e pensar, o que eu investi 4 anos na Marley corredora, hoje a corrida tá me dando de volta. Né? Foi, sabe? Olha a coincidência, né?
E aí, 2023 foi o ápice da minha vida, então, porque daí a Maratona de Curitiba me fez ser conhecida no Brasil inteiro, né? Porque aí a Maratona de Curitiba era uma maratona forte, tinha dinheiro, então não tinha mais como dizer, não, foi o acaso, ou é isso e aquilo. Era uma maratona que era pra ser minha. E aí, em abril, fui fazer a de São Paulo, fiquei vice-campeã. Foi muito emocionante, porque aí eu representei o Brasil lá, né? Foi a primeira vez que eu enfrentei as quenianas. Inclusive, ganhei de uma delas, eram 2 quenianas. E aí, uma delas ficou a campeã, eu fiquei vice, e daí a outra ficou em terceiro. E aí tu chegar, assim, numa chegada em São Paulo, e aí ser Brasil é uma emoção diferente, né? Sim. E aí veio a maratona de Porto Alegre, né? Fazer a maratona em casa, depois de 3 maratonas em casa. Onde eu não era favorita, onde, infelizmente, por mais que eu era do estado, as pessoas que estavam organizando, ou, né, a gente tem isso muitas vezes, a gente não fala de quem é de casa, não fala quem é de perto, não fala quem tá no nosso bairro. E tá tudo bem. E aí, nessa prova, eu sabia que ia ser difícil a vitória, porque tinha uma queniana também, tinha uma atleta argentina que tinha já ido para as Olimpíadas, então a gente sabe da força que é, porque daí as maratonas começaram a pagar mais. Essa maratona tava pagando, sempre era 6, 7 mil, e ia pagar 30 mil reais, porque daí começou a ter outros olhos para as maratonas, né? Os investidores, os patrocinadores, e aí os valores também. E aí eu lembro que eu só queria fazer uma coisa nessa maratona. Como eu já tinha feito uma maratona 2h46, depois de São Paulo eu fiz 2h47, São Paulo é uma maratona quente, Curitiba também não é uma maratona para performar, é ou tu sobe ou tu desce, é uma maratona bem dura para fazer. A gente daí começa a avaliar isso. Eu pensei, bom, se São Paulo, plano, eu fiz 2h46, eu queria bater o recorde da Geni, que era 2h44 com 0,8. Eu pensei, eu quero fazer 2h43 com 58. Pra gente que corre, eu também já sei que correm, 2 minutos é bastante diferença, né? Nem compara. Nem não, mas assim, a gente sabe que, tipo, tu achar o minuto 2 é muito diferente, né? Sim. E aí, mas eu pensava, eu foquei nisso. Então, eu treinei muito depois que eu fiz São Paulo, porque eu pensava, eu preciso bater esse recorde, porque daí, pelo menos, se eu não ganhar a prova, eu vou ter o meu essa questão. Pessoal. E aí, a Maratona de Porto Alegre é aquilo, assim, que eu acredito muito que Deus pensou assim, ó, hoje vai ser teu dia. E realmente foi meu dia. Aqueles dias que a gente não consegue nem explicar. Porque eu venci a Maratona de Porto Alegre, aonde que há 15 anos uma gaúcha não vencia essa prova, aonde que 30 anos esse recorde não era batido. Em casa, mesmo não sendo a favorita. Mesmo sendo a cozinheira, tanto que o slogan das manchetes dos jornais era a cozinheira que venceu a Maratona de Porto Alegre. E aí, com tudo isso, que claro que a gente, para ter visibilidade, a gente precisa dos resultados, eu tenho hoje convicção, depois de 2 anos passado, que eu consegui trazer de volta a emoção, a comoção das pessoas, o sentimento de... Cara, a gente tem por quem torcer, né? A gente tem por quem se emocionar. Porque eu escutava as pessoas dizendo, é a Marley, ela é daqui. Porque imagina, 15 anos um evento acontecendo, né? Sempre pessoas de fora. É normal, não né? é. Então eu acho que eu consegui trazer esse sentimento para as pessoas de novo e principalmente trazer essa mensagem. Que a gente sim pode fazer grandes coisas, né? Nos momentos da vida da gente. Pode ser tarde, cedo, da forma que for. E que a gente precisa também entender que existe um sistema que muitas vezes não está a nosso favor, né, por exemplo, o meu nível de treinamento, a minha forma de treinar, comparada a essas atletas que já têm patrocínio, que são, imagina, queniana, eles trazem de fora, né? E vencer uma queniana nessa prova, que elas são imbatíveis, eu passei dela no 31 pro 32, eu só pensava, por que essa prova não termina aqui? Claro, podia ser 33. Que tinha mais 10 quilômetros, né? Então... Será que ela não tá segurando? Sim. Depois fui, nesse mesmo ano, mesmo com tudo acontecendo, porque daí foi tudo acontecendo e tu vai ter que ir aprendendo e administrando tudo aquilo, é fama, é outras coisas que vão, sabe? E é treinamento que tu tem que manter, é uma performance que tu tem que manter dentro de tudo isso, né? E aí também vem o cansaço de toda essa exposição. E aí voltei pra Maratona Fila, fiquei bicampeã, voltei pra Maratona de Curitiba, fiquei em 4º, e aí em 2024 fiz a Maratona da New Balance, fiquei em 3º, e aí veio, né, os acontecimentos das enchentes, que também dificultou muito pra mim, porque eu tava no ápice, eu não conseguia viajar, não conseguia sair, como pra todo mundo dificultou, e aí não teve mais provas locais, e aí veio a minha primeira maratona internacional, que era o meu sonho, né, fazer uma maratona fora do Brasil, e aí eu escolhi justamente Berlim, na Alemanha, porque quando eu era criança eu via meu avô é de origem alemã, eu sou de origem alemã, e o meu avô sempre foi muito de histórias, assim, sempre foi muito de contar histórias, e ele sempre foi muito de ler, e ele sempre dizia que o sonho dele era conhecer
Alemanha, ir para Berlim, né? E aí, quando veio a chance de eu fazer uma das 7 majors, sendo que o Berlim era uma delas dentro da Alemanha, eu pensei, tu não foi, mas eu vou. Então, foi por mim e por ele, porque a gente escuta isso, né? A gente vem de uma infância, assim, eu tive muita oportunidade de conviver muito com meus avós até meus 14, 15 anos. Então, são coisas, assim, que têm um sentido, né? E aí, fui para Berlim. Uma das maiores maratonas do mundo, pra mim uma experiência incrível, tu tá ali, pensa, será que eu tô aqui mesmo? E aí fiquei em 40º no lugar nessa prova, onde que tinha quase 36 mil mulheres correndo, e me consagrei a brasileira que fez o melhor tempo nessa prova, então também representar o Brasil num lugar desses, né, foi muito bacana. E aí veio o ano de 2025, e aí teve a maratona da New Balance, a maratona que eu não consegui concluir, que depois a gente pode abrir mais pra falar sobre ela, que eu acho que é importante a gente falar. É um dos primeiros momentos também que eu tô falando dela, porque até então a gente não falou, assim, muito sobre. E foi um ano bem difícil para mim, assim, de reestruturar, reorganizar, porque o que que acontece? A Marley lá dos 44 para 45, que venceu a maratona de Porto Alegre, não era mais a Marley de 47. Porque nós mulheres aí temos essas questões hormonais, essas mudanças. E aí como você entender tudo isso e aceitar e reorganizar e continuar acreditando que sim, você pode fazer. Foi um ano que eu trabalhei muito, assim, me trabalhei demais, assim, em 2025. E aí eu fui fazer a maratona internacional, a maratona de Nova York, né? Que era a minha segunda major, minha segunda maior maratona do mundo. E eu escolhi ela por ser em Nova York, porque era algo que eu via lá na TV Telefunk, os filmes, né? Achava lindo as pessoas correr, eu pensei, é nela que eu vou correr, porque eu achava tão linda, agora eu vou correr também. E dentro dela aconteceu no ano de 2025 o Mundial de Maratona Master, que acontece a maratona de Nova York, e dentro dela eles aproveitam toda a estrutura para fazer esse campeonato. E aí eles têm a premiação dos 40, as mulheres acima de 40 anos, como os homens, né? E aí eu fui competir, e aí quando eu tava me organizando, eu pensei assim, nossa, imaginou tu ficar entre as 10? Que sonho, né? Ficar entre as 10. E aí, como eu tava contando para vocês antes de a gente entrar no ar aqui, foi muito mágico, assim, porque correr em Nova York é... Vocês imaginam, Morro Reuter, quase 7 mil habitantes. Nova York, eu nem sei qual é, mas é a maior cidade do mundo, a maior população do mundo, uma das maiores provas do mundo. Tinha quase 60 mil pessoas correndo. E eu estava lá. E aí as coisas foram acontecendo na prova, foram indo, eu nem sei, foi a prova mais rápida que eu fiz na minha vida em termos de sentimento, assim, porque é muita emoção que contagia a prova, é muita gente torcendo. E quando eu cheguei lá na linha de chegada, o pessoal da Contrarrelógio estava lá, que é uma agência, um pessoal que tem a revista, né, que sempre está presente nessas provas. E aí a Fernanda, uma grande amiga, ela disse assim, Marley do céu, você é a primeira. Eu disse, Fernanda, você deve estar viajando, deve ter passado muita gente, né, porque ela fica ali, mas... Marley, ela disse, depois do pelotão de elite chegou você. Aí a gente esperou um pouco ali, fez umas fotos, esperou para ver realmente. E realmente, tinha o pelotão de elite largou às 8h30 e eu larguei às 9h10 da manhã. E aí chegou o pelotão de elite e eu fui a primeira mulher amadora a chegar num geral e fui a campeã mundial master nesse momento. Então, vocês imaginem, em Nova York. Então, 2025, na prova de Nova York, no campeonato mundial, eu fui a mulher mais rápida, acima dos 40 anos, né? E cheguei em 18º lugar. Uma das maiores maratonas do mundo, com 47 anos. Nossa! Então, é um currículo espetacular, né? Gente, não, e tu vê que, tipo, tu falou da idade e a tendência, né? É que vai dificultando, né? A corda vai puxando pra um lado. Mas tu tava falando que tu fez a maratona de Porto Alegre, queria fazer 2:43, né? E eu tenho o teu currículo aqui, né? Pra ver se tá batendo certinho com o teu. E Berlim tu fez 2:41 e 26, né? Isso em 2024. 2024. Então, olha o que tu melhorou de tempo, né? Sim. Mais de 2 minutos abaixo do que tu queria. Do que queria fazer, um ano antes. Tipo, foi uma mudança muito significativa, né? Sim, com certeza. E claro, né? Isso envolve muito trabalho. E isso que eu falei pra vocês também, a gente se aceitar. Né? Aceitar o momento que a gente tá vivendo, entender. E eu comecei a entender também que treinar não é só treinar o que está na planilha ou ir lá correr. É treinar de uma forma geral tudo, né? É treinar teu sono, é tua alimentação, é estruturar a tua vida, sabe? É se reorganizar. Porque se tu pra pensar, o meu melhor momento de maratona foi 2023, 2h40 alto. 2h41, digamos, que é 2h40 com 59. Aí no outro ano eu fiz 2h41
com 21, né? E agora eu fiz 2h41 com 58. Então, você pegar uma média, assim, ó, em questão de idade, né, que vai tendo as mudanças, eu consegui manter muito bem. E eu gosto muito de frisar isso tudo de uma forma limpa. Porque a gente tá vendo muita coisa acontecendo, principalmente entre os atletas quenianos de novo, caiu um. E semana passada a gente teve a triste notícia que teve uma gaúcha que caiu no doping, né, que fez a maratona de Torres, se eu não me engano. De uma maneira limpa. Sim. Sabe? Uma maneira de aceitação. Porque o meu corpo vai envelhecer. O meu pulmão vai ficar mais com menos ar, né? O meu coração vai ficar. E a gente tem que entender e aceitar isso, porque a vida é assim. É momento. É por isso que a gente também tem que ter a sabedoria e o controle e a humildade de organizar tudo isso. Porque meus números, hoje são números. Assim como os da Geni. São números e alguém vai vir e esses números um dia vão ser ultrapassados e esquecidos. A gente não pode ser só performance e só momento. E isso eu sempre tive muito consciente comigo, assim. O que eu trago junto com a corrida. Né? O que eu represento dentro da corrida. Não é só títulos. Né? Eu acho que pelo meu currículo, eu acho que eu fiz umas 90 provas mais, né? Eu posso contar nos dedos as que eu não fui pro pódio geral. Isso aqui não é questão de ego que eu tô falando, né? Mas não é isso que importa. O que importa é o que você também traz para esse universo, não só da corrida em geral, mas para as pessoas que também querem seguir uma carreira de atleta, para as futuras Marley que vêm. O que eu tô deixando para elas, né? O que eu tô ajudando a construir para elas, a forma de fazer tudo isso acontecer. Porque a fama é passageira. O sucesso, ele fica. E quando eu falo de sucesso, não é o sucesso dos fogos, quantos likes eu vou ter lá no Instagram, quantas curtidas, né? É o que fica, é o respeito das pessoas. Legado. É saber que quando as pessoas vão falar teu nome, elas vão lembrar, nossa, mas a Marley teve coragem de fazer. Não a Marley fez uma maratona em 2h40. Então, é sobre isso, sabe? É sobre o que a gente também precisa aproveitar com toda essa visibilidade para mobilizar e para trazer. A própria consciência das indústrias, né? Da nossa sociedade de apoiar mais o esporte. Apoiar mais os atletas, os movimentos que vêm em prol do esporte. Porque um corpo que não é saudável, não tá sã, não vai conseguir fazer nada. Se o teu corpo não tá bem, se a tua rotina de vida não tá bem, como é que você vai render dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, sabe? É sobre isso que as pessoas precisam entender. E cada vez mais a nossa população não tá ficando só fisicamente doente. Mentalmente também. O Brasil, esse ano, fechou sendo o terceiro país mais ansioso do mundo. E ansiedade, vocês sabem que acarreta um monte de outras coisas, sabe? E a ansiedade vem por quê? Medo, frustração, falta de atividade física, de ter uma rotina básica de alimentação, né? Então são todas essas coisas que a gente mobiliza. A força da mulher. A mulher não é, eu sempre digo assim, eu não tenho bandeira, eu não levanto nenhuma bandeira. A gente precisa ser a bandeira. A gente precisa se comprometer. Passamos aí um mês de março que a gente lembrou tantas coisas e conquista das mulheres, né? Mas aí eu me questionei muito sobre isso. O que eu posso fazer para deixar para daqui 50 anos? Porque há 60 anos atrás uma mulher não podia correr uma maratona. Então hoje eu tenho a liberdade de correr. O que eu tô fazendo com essa conquista? Né? Não adianta a gente querer ter direitos, né? A gente precisa entender que a gente tem que ter deveres também. Claro, tem muita coisa que precisa ser mudado, mas a gente sabe que são coisas culturais que não se muda de um dia para o outro. São coisas que a gente precisa trabalhar no nosso dia a dia devagarinho, né? No nosso ciclo de pessoas, sabe? Mostrar isso. E principalmente também entender que com os direitos vem os deveres e vem as responsabilidades, né? A gente precisa ser responsável também pelas nossas escolhas, né? Sobre isso que eu ia falar eu usar exatamente essa palavra, sobre responsabilidade. Tu tem a noção, né, que tu carrega uma responsabilidade, porque tu começou falando de uma professora que tu olhava assim, queria ser que nem ela quando crescer. Então imagina quantas pessoas hoje, né, eu tava falando de uma escola. Imagina cenário nacional e até mundial, porque começou agora, são 7 maratonas, isso? 10 maratonas. 10 maratonas. Porque umas eu repeti. Não, digo, as maiores do mundo. São 7 maiores do mundo. Como é que chama? 7? As Majors. Isso. 2 eu já fiz, falta só 5. Isso. Então tu tá indo pro cenário mundial, né? Então quantas meninas e até homens, né, podem olhar pra ti hoje como uma inspiração. Então é uma responsabilidade também, né? Sim. É gigante. Com certeza, né? E eu tenho muita consciência disso, por isso que eu sempre... Nesses 8 anos agora de corrida que eu estou me dedicando, tem muitas coisas também que não foram fáceis, não só em questão financeira,
treinar. Eu sempre falo, treinar é o mais fácil, né? Porque eu escolhi isso pra mim. Eu gosto da atividade física. Eu acho que a gente precisa primeiro escolher fazer o que a gente ama. Né? E depois a gente tem que se entregar a isso. A gente tem que traçar os caminhos para isso. Não adianta amar uma coisa e você viver num ciclo ou fazer coisas que vão te levando para longe disso, né? Acho que quanto mais você tem que se aproximar. E a gente sabe das dificuldades que tem na nossa própria família, na nossa própria sociedade, sabe? Porque nem sempre é fácil. Não foi fácil para mim ter que escutar todas essas coisas. Ai, mas tá muito velha. Teve um empresário que me chocou muito, assim, com o comentário dele. E quando eu saí lá da sala dele, eu pensei assim, ó, pra mim, não vai ser isso que vai me abalar. As tuas palavras vão me fortalecer e não me desanimar. Porque eu tava lá, dele disse, é porque na cidade pequena a gente se conhece, né? Eu acho muito legal, eu te vejo correndo, eu sei que tu é esforçada. Marley, mas larga disso, isso não vai te levar a nada, só vai te desgastar. Ele disse assim, eu até queria te ajudar. Mas eu já ajudo a minha sociedade, a minha comunidade, eu dou emprego para as pessoas. Aí eu fiquei pensando, e as pessoas doam o tempo e a vida delas pela tua empresa, né? Exato. Então ele não dá nada. E aí eu pensei, não é esse o caminho. Troca, né? Não é esse o caminho. Então, eu também acredito que, claro, teve muita disciplina, muita dedicação, muitas pessoas que me ajudaram no caminho. Eu não fiz isso sozinha, sempre tive boas pessoas. Mas principalmente eu acho que essa consciência, assim, de a gente também saber separar as coisas. Saber o que te motiva e o que te desmotiva. E saber abrir mão de muitas coisas. Porque às vezes não é fácil, né? O mais difícil é tu abrir mão de coisas. Ou você se impor a coisas que você vai ser julgado. Eu cansei de ouvir algumas coisas assim, agora que ela tá famosa não precisa mais. Mas é que eu sei do meu propósito. E eu sei exatamente o que eu preciso fazer para chegar até lá. E às vezes dói para mim muito renunciar a muitas coisas. Ter que tomar decisões. Mas eu sempre peço a Deus sabedoria. Para Ele não me desviar do meu caminho. Porque a gente não tá nesse mundo para agradar os outros. E se você tá nesse caminho e quer agradar todo mundo... E quando a gente tá num patamar que nem eu, vai ter as pessoas que vão falar, vão criticar. E eu aprendi uma coisa que eu escutei do Bernardinho, que é o técnico do vôlei. A pessoa que quer me criticar, pode me criticar. A pessoa que eu vou ouvir, eu que vou escolher. E eu vou escolher quem? Quem for lá e já fez mais do que eu. Porque só essa pessoa vai ter a sabedoria, o aprendizado e a consciência do que é fazer pra chegar lá. Então, eu sei que tem críticas, que a gente nunca vai agradar todo mundo. E até a minha própria família, às vezes, porque aí quando tu começa a correr. E agora lá vem ela, né? Agora ela só quer correr, agora não quer comer isso, sabe? Como também tu não deixar se afetar por isso. Né? Porque a gente daí quer agradar, só que o agradar... Então, eu sempre tomei as minhas decisões muito baseada nisso, sabe? As minhas convicções do que eu quero. Eu sei que no caminho eu magoei muitas pessoas e muitas pessoas me magoaram, porque isso faz parte do processo. Se nem, né, Jesus Cristo agradou todo mundo na fila do pão, quem sou eu, né? Quem sou eu? Então, eu acho que é muito isso, sabe? É você ter uma boa estrutura familiar, e quando eu digo família, é amigos também, pessoas que te apoiam, né? Sempre estar conectado e com pessoas que pensam da mesma forma que você. Que tem essa visão da responsabilidade que tem dentro da sua sociedade. Eu tenho responsabilidade dentro, né? Da minha rua, da minha família... Né? Família não é porque não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, eu tenho crianças que convivem comigo. Então eu tenho essa responsabilidade, né? A gente aprender a dizer os não. Os não é difícil falar, gente. É difícil falar que nem eu agora. Aí todo mundo me chama pra tudo, todo mundo quer tudo. Como é que você separa isso? Como é que você organiza isso de uma forma... Tu vai magoar alguém, ou você vai se magoar por alguém, sabe? Tu é uma atleta, né? Gente, também não pode dizer... é como um jogador de futebol, joga lá na minha competição e me machucar. E eu tenho tu tem que se preocupar com isso, né? Pessoas que investem em ti também, né? Sim, financeiramente. Patrocinadores, né? Tem que dar resposta a eles também, né? A eles também, com certeza. E é isso também, né? É saber que imagina tudo que veio. Eu era só a menina que treinava e cozinhava, né? Aí agora eu sou a mulher que treina, cozinha, é empreendedora, é palestrante, está mobilizada com eventos sociais, né? Porque eu faço os treinões, eu sempre estou envolvida com algumas questões que levam o esporte de uma forma tranquila. A gente tem uma exposição nas redes sociais que também tem um desgaste muito grande, que é um trabalho, e que eu, como atleta, eu tenho consciência que a gente precisa conciliar isso com a carreira de atleta, porque senão você fica fora.
Não adianta só tu ter resultado, hoje tu tem que ter resultado, você tem que ter uma boa apresentação perante as pessoas, porque aonde as pessoas te enxergam? Na corrida, muitos nem vê quem é o primeiro, ou nem sabem, né? É Instagram, então você tem que ter essa consciência para tu também se firmar com as marcas, né? Então, são várias coisas que um atleta hoje precisa para ficar ativo nesse mundo, né? Então, eu tô 4 anos agora nesse universo e a cada dia é um aprendizado. E é entender que sim, também tem investimento, né? Você precisa investir numa agência, você precisa investir numa foto bacana, você precisa investir em trabalhos legais, sabe? Você precisa também evoluir, vitrine, né? A gente é uma vitrine, né? Não adianta a gente ser, não é. E o atleta que não entender isso vai acabar morrendo sozinho, porque as marcas, elas também precisam vender, né, gente? Sim. É uma profissão e é um comércio que envolve, tudo é comércio. A gente é movido por um ciclo assim, da melhor forma, você precisa conciliar tudo isso. Escolhas difíceis, é difícil tomar, tipo assim, é fácil tu tomar decisões que todo mundo toma, né? Mas tu tomou decisões de, tipo, vou largar tudo e vou permanecer mesmo com os nãos, e mesmo com pandemia, e mesmo com enchente, mesmo ouvindo coisas que eu não queria, tu foi lá e continuou. E é difícil, porque daí as pessoas do lado, tipo, não, tu é louca. Sim. Como é que isso aí não dá dinheiro? Tu vai ficar correndo aí, tipo... Correr é de graça, corre final de semana, né? Mas tu tomar a decisão e ir até o final e ver hoje os frutos voltando, né? Colhendo. Tipo, Claro, né? Hoje as pessoas olham muito e vê a Marley hoje, né? Mas tudo que se passou para chegar até agora, né? E precisa ter essa paciência, né? Então só chega a grandes resultados quem realmente... Primeiro, entende seu propósito de vida, né? Segundo, sabe para onde que quer ir. Terceiro, é você fazer as coisas acontecer e você se dedicar. E se dedicar, quando eu digo assim, é incansavelmente, né? Vocês param pra pensar. Eu às vezes me pergunto, assim, às vezes eu penso, era algo que estava predestinado pra mim. Primeiro porque eu descobri um talento, né? Algo que estava em mim que eu nem sabia, que era correr. Porque claro que isso também tem consequências genéticas e é um dom que, tipo, por mais que hoje... Talvez você vá treinar que nem a Marley, vai fazer tudo que nem a Marley, e não vai, porque é de cada pessoa. Como você tem os teus talentos, e eu posso passar a vida tentando fazer e não vou conseguir. É justamente a gente descobrir no que a gente é bom, no que a gente gosta de fazer, no que a gente tem talento. Que daí fica tudo mais fácil, né? Senão a gente fica só sofrendo. E aí é essa constância. Porque se eu paro pra pensar hoje, vocês... 4 anos investindo nisso. Saindo dinheiro, saindo dinheiro, saindo dinheiro, saindo dinheiro, saindo dinheiro, saindo dinheiro. É como se fosse trabalhar 4 anos de graça. E ter vontade no outro dia de manhã cedo, ir lá treinar com chuva, com calor, com sol, se desgastar, que é um desgaste físico muito grande. Por quê? Porque tinha alguma coisa que dizia pra mim não parar. Porque eu acho que também foi no momento da minha vida que eu me conectei comigo mesma, que eu comecei a me ouvir mais. A gente precisa se ouvir mais, entender mais o que é a Marley. O que a Marley precisa para ser feliz. Hoje a gente é muito movido por esses movimentos em massa, né? Nós estávamos mesmo falando antes, quando eu comecei a correr, se tu não tomava whey, tu não era corredor. Hoje nem se fala em whey, né? Hoje a gente não fala mais em ovo, feijão e arroz, hoje é proteína e carboidrato, né? Então a gente precisa mudar, porque assim, ó, por mais que eu estruturei tudo isso, eu sempre consegui estruturar com muito pouco e de uma forma muito fácil. Por quê? Porque eu nunca saí da minha realidade. Eu sempre entendi, aceitei e trabalhei com o que eu tinha. Nós estávamos mesmo falando no Morro Reuter, onde que eu treino, né? Imagina, eu praticamente tive acesso à pista emborrachada em 2 momentos. Quando eu competi na Sojipa nos 5 e nos 10 quilômetros. Nunca treinei em pista emborrachada. Nunca tive estrutura de clube. Nunca tive pós-massagem depois. Pelo contrário, termino meu treino, vou tomar banho, vou pra cozinha, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí a massagem eu organizo 1 ou 2 vezes por semana quando dá. Né? Então, a gente parar também, às vezes, de querer ter um mundo perfeito pra fazer as coisas. Nunca vai existir um mundo perfeito. Porque o que eu tenho hoje foi algo que eu construí lá atrás. Então, se hoje a tua vida tá bagunçada, se o colesterol tá alto, se não sei o que, tá não sei o que, é consequência do que tu escolheu há 10 anos atrás. Plantou, colheu. É verdade, é isso aí. A gente é só consequências das nossas escolhas. Se eu tivesse desistido, eu não tinha chegado, né? É verdade. Então, é isso também, sabe? E a gente teve muitos motivos para desistir, mas é o que o esporte faz, ele conecta, porque o esporte
principalmente quando ela é individual, assim, é o momento que você volta pra si. Porque a corrida é assim, ó. Você pode ter o melhor técnico, você pode ter o melhor tênis, você pode ter o melhor carbogel. Agora, se você não for lá toda manhã treinar e correr, de nada vai adiantar tudo isso. O Cristiano Ronaldo que fala muito, né? Você quer a receita do sucesso? Eu te dou. Eu te dou a receita exatamente como tem que ser feito. Vai fazer? Tem que ver se você vai lá fazer. E se ele tá onde que ele tá hoje, com toda certeza é porque ele entendeu o propósito dele e ele se dedica a isso. Né? E vai. E faz. E tá aí brilhando, né? Em 42, 41, 42. Hoje também. no mundo do esporte é um dos atletas que eu me inspiro muito e que eu tenho um respeito muito grande. Ele é com atleta certeza. mesmo, né? Ele é uma pessoa que tu olha e tu pensa assim, cara, se ele faz, a gente consegue fazer pelo menos 0,1% do que ele faz, né? Que é ir lá fazer a nossa parte todos os dias, né? É verdade. E querer assim, ter vontade, né? É querer e se permitir. Sim. Porque as pessoas me perguntam muito assim, sabe que quando eu tava me preparando pra fazer o Mundial, eu me imaginava. Eu pensei, imaginou eu voltar pro Brasil e as manchetes do jornal. Campeã mundial master, né? E aí quando eu tô morrendo ali no último quilômetro, eu penso, faz de conta que você tá lá no Central Park chegando. E tu vai ser a campeã. Então a gente não se permite a sonhar. Eu faço os treinões junto com a DAS e com a Fila, uma vez por ano a gente faz ali no DAS, até foi agora sábado passado, que a gente faz justamente pra chamar as pessoas que tenham esse olhar de ver o esporte de uma maneira mais leve. Porque quando a gente fala em correr, a gente fala em sofrimento. Quando a gente fala em fazer, sabe? Então a gente também tem que mudar essa forma de ver o esporte, né? E trabalhar isso pra não passar isso pras crianças. Eu falo muito pras minhas amigas que são mães. Como é que um filho teu vai gostar de ir pra uma academia se você sai reclamando ou bufando ou... Eles percebem, eles sentem. Não é as palavras, é o exemplo que arrasta, né? Eles percebem que aquilo é um fardo pra ti. É ruim. Então, assim, quando a gente começou o projeto dos treinões, que foi lá em 2023... foi justamente pela dificuldade que eu tive de começar a correr. Porque eu olhava os outros, eu me comparava com os outros e eu fui postergando. Eu fiquei quase um ano postergando a minha ida pra corrida. E imagina se eu tivesse continuado postergado, eu não estaria aqui hoje com vocês. Então, o treinão, ele é assim. Ele é um momento que a gente faz pra trazer as pessoas, para as pessoas se sentir bem, se sentir acolhida, entender que de uma forma ou de outra na tua vida, um dia você vai ter que fazer alguma atividade física. Vai ter que cortar o açúcar, vai ter que cortar um pouco a gordura, porque... o metabolismo muda e a gente vai ter que ir mudando os hábitos, né? O corpo não sustenta tudo isso por uma vida inteira. Até pode sustentar, né? Mas a tendência de ficar doente ou ir antes do que a gente teria que ir é grande. Então foi esse movimento. E aí teve um momento, assim, que o pessoal do Sexto Sentido, eu não sei se vocês já ouviram falar deles. Sim. É o grupo de corrida, né? Que Ele são veio pessoas... até, Carlão. com deficiência visual. E aí, eu queria muito que eles fossem lá no treinão, porque nós, assim, do interior, a gente quase não tem acesso, né? Quem não corre, quem não é da corrida. Não faz ideia. E aí, tudo é um motivo de reclamar. Ai, mas aqui só tem subida, ai, mas eu trabalho muito, ai, eu não tenho tempo, ai, não sei o quê. A gente sempre fica inventando desculpa, né? Porque o nosso lado criança sempre é o mais fácil da gente lidar, né? Do que o lado adulto. E aí, terminou a corrida, aí veio um senhor e falou assim, o senhor que caminha sempre assim, não é da corrida. E ele falou assim, nossa, ele disse assim, como pode, né? Vocês têm tanta limitação e como vocês conseguem fazer e correr, né? Aí o deficiente visual falou assim pra ele, Márcio, acho que é o nome dele, se eu não me engano. Ele falou assim, ó, deficientes são vocês, limitados são vocês, porque a limitação começa na cabeça da gente. Né? É quando a gente não se permite, pelo menos, a tentar fazer alguma coisa. E é o que a grande maioria faz, né? Quando eles vêm conversar comigo, eu tô no momento, eles dizem, mas eu não consigo correr. Eu disse assim, já pensou em tentar? Eu não consigo correr, você está afirmando pra você que você não consegue. É uma deficiência. Então, isso eu aprendi muito a trabalhar. Porque eu só escutava isso das pessoas. E eu pensava, não. E aí eu ficava sonhando sozinha, correndo lá, que eu ia chegar em primeiro, que eu ia chegar com os batedor nas provas, sabe? E vocês não fazem ideia a emoção que é chegar com aqueles batedor, quando você via na São Silvestre quando era criança, aqueles batedor, e você chegar com os batedor. Então são pequenos sonhos que a gente precisa também sonhar, né? Porque se tu não sonhar, se você não idealizar, se você não visualizar, você nunca vai nem mexer uma palha pra fazer essas coisas acontecer. Às vezes já não sonha com medo de errar, né? De se frustrar. Em algum momento tu já pensou assim, se eu tivesse começado antes? Olha, já pensei, claro, né? Porque, assim, com os profissionais que eu tô e várias pessoas que são do esporte, em 2025 eu tive a oportunidade também de representar a seleção brasileira, né? Então foi um grande sonho.
Fui correr no Paraguai, fazer o sul-americano pela seleção brasileira. E aí, pelos meus números hoje, por toda essa parte biológica, com certeza eu teria sido uma atleta olímpica. Porque se hoje eu faço tempos muito bons, né? Vocês imaginam lá com 14, 16 anos que eu estava no meu auge. Então, com certeza, eu poderia ter representado o Brasil numa Olimpíada. E eu penso nisso, assim, sabe? Porque a gente sonha com grandes coisas, mas a Olimpíada é uma coisa que eu não sonho, porque os tempos são surreais, né, hoje em dia. E eu tenho consciência. Isso também eu aprendi muito. A sonhar coisas também palpáveis e cabíveis, né? Não adianta a gente só sonhar com coisas... Tu tem que sonhar umas coisas meio malucas, assim. Mas a gente tem que ter os sonhos pequenos também, né? E aí... Mas eu acredito muito assim, que tudo aconteceu no tempo certo. Talvez a minha missão dentro do esporte não seja representar a seleção brasileira numa Olimpíada ou ter uma medalha olímpica. Seja isso. Fazer pequenos movimentos onde que eu moro, né? Reforçar e trazer de volta a esperança, a coragem, a força. No momento que as pessoas estão... A gente percebe que as pessoas estão tão materialistas e sempre com tempo, sempre correndo. Trazer esse olhar de a gente se permitir fazer mais coisas, assim, por nós, né? Estruturar o nosso mundo, porque emprego, você é útil hoje. Amanhã, se para a empresa não for mais conveniente, você não é mais. A gente tem que parar de se apegar a isso. Muita gente, eu percebo assim, que não muda de um trabalho, não sai de um casamento pela estabilidade, pela segurança. Não tem segurança nenhuma. As coisas podem mudar amanhã. Você pode ter um AVC, pode ter um infarto, pode sofrer um acidente, pode ser demitido. Então, a gente fica postergando as coisas, achando que vai ter tempo. Mas eu penso assim, esses dias, eu sempre escutava assim, uma amiga minha, que ela nunca falava a idade dela, ela sempre dizia assim, cada dia eu tô mais longe dos 40 e mais perto dos 50. Eu pensava lá com meus 30, né? Pensava assim pra mim, hoje eu tô falando isso. Cada dia mais perto dos 50 e mais longe dos 40. Então o tempo passa muito rápido. Gente, 2026 passou 3 meses. Sim. Né? Essa pergunta que tu fez foi muito boa e tu falou de propósito antes. E agora tu deu uma resposta bem parecida com o que eu imaginei que tu ia responder. Porque, de repente, o teu propósito era mostrar pras pessoas, e não só dentro da corrida, porque a gente fala com muitas pessoas e muitas pessoas têm aquela dúvida, tipo assim, meu Deus, eu tenho 30 anos e não fiz nada ainda, eu tô atrasado. Então imagina tu com 35 anos, aquele acorda, trabalha, vai pra casa, com dúvidas e tudo mais, mudou a tua vida. Sim. Conheceu os Estados Unidos, conheceu a Alemanha, correu pelo Brasil, no Paraguai, tipo, correu a São Silvestre, isso tudo depois dos 38 anos. Tipo, tem gente com 30 anos hoje que, não, mas eu queria fazer faculdade, mas já tenho 30, né? Já tenho criança aí, e já tô tarde. Imagina, então, de repente é um dos teus propósitos, as pessoas olharem pra ti e pensar, não, tem como, né? Tem como fazer. Olha o que ela fez em 4 anos, né? Em 8 anos, e tipo, e tá fazendo, e vai fazer ainda, né? E tem a meta de correr as outras 5. 5, né? E olha que interessante, né? Eu comecei com a intenção, eu não tinha, né? Nunca na minha vida imaginei levar isso de uma maneira profissional, me tornar uma atleta. Eu comecei a correr pra viajar. E olha, eu viajo, né? E olha quanta coisa aconteceu nesse meio tempo. Então, com certeza, eu acredito muito nisso, assim. E por isso também, assim, que por mais que muitas vezes é assim, cansativo, é dolorido, né? Eu, todo esse tempo, nunca pensei em desistir. Nunca pensei em desistir. Porque é como você falou, é tão gratificante, assim, quando você vai num lugar e as pessoas veem que hoje a corrida criou uma proporção muito grande, né? Virou uma massa, assim, e cresce no Brasil e vai crescer muito mais. É uma tendência que não vai parar, não só no Brasil, no mundo inteiro. E aí, quando você vê, a gente sabe que 90% das pessoas que hoje participam de uma prova, elas vão pra interagir, se divertir, né? Eu acho que a corrida cresceu muito por causa disso, porque as pessoas entenderam que precisa fazer alguma coisa e, ao mesmo tempo, a corrida, ela socializa também, né? Sim. Então, sai um pouco do espaço, tu vai ao ar livre, tu tá ali com as pessoas, o clima é legal, a energia é boa, então as pessoas procuram muito por isso. E aí é quando as pessoas vêm e me abraçam e dizem assim, nossa, Marley, eu comecei a acompanhar a tua história, comecei a correr e eu emagreci 10 quilos, eu perdi 20 quilos, né? Ou eu saí de um trabalho que estava me fazendo mal, porque eu pensei assim, não, mas se a Marley pode, eu também posso. É isso que os ídolos, né, ou as pessoas que motivam e que têm uma visibilidade precisam mostrar. Não que a gente é imbatível, a gente tem que mostrar que pode ser feito. Cada um na sua realidade. Talvez você nunca vai correr uma maratona em 2h40 como a Marley, mas você vai correr uma maratona. Porque quando você correr uma maratona, você vai reorganizar a tua vida, a tua alimentação, tua rotina, a tua disciplina pra correr ela. Isso só vai te fazer bem.
É verdade. Entendeu? Então, são esses movimentos que a gente faz, né? E é isso, sabe? Eu gosto quando as pessoas conseguem se comparar comigo. Elas, não, se tu fez, eu também faço. Porque eu acho que é isso que a gente precisa deixar pras pessoas. Não aquilo que não é palpável, que não é... Porque aí tu frustra as pessoas. Porque aí as pessoas pensam, mas nunca vou ser uma Marley? Então, nem vou fazer, né? Ou nem vou começar. E é isso que eu tento levar, assim... Em termos, assim, agora, se a gente falar de performance. Se eu fosse olhar em Porto Alegre... e ter medo da queniana ou da argentina, eu não teria feito o que eu fiz. Se eu olhar hoje no meu cenário, as meninas são muito fortes. As meninas têm idade para ser minhas filhas. Mas sabe o que eu penso? Cara, que oportunidade que eu tô tendo de estar com essas mulheres. Elas me fazem ser melhor. Não porque talvez eu vou bater o tempo delas, mas porque eu quero estar ali, entre aquelas 10. Sim. Pelo menos por mais 2 anos, que é a minha meta. Poder correr com saúde, performando até os meus 50 anos. Então, claro que depois eu vou continuar, mas de uma forma mais leve, né? Volta pros 10, né? Volto pros 10, pros 15. Mas é a minha meta daí para fechar as minhas 5 majors, né? Então, são metas que eu tenho dentro da corrida e em alta performance fazer. E também trazer um pouco esse olhar, assim, falando em alta performance, das empresas, das marcas, olhar mais para as pessoas, olhar mais para os atletas. O nosso sul do Brasil, que eu digo, não é só Rio Grande do Sul que sofre com isso. Porque nós aqui, a nossa cultura ainda é mais fechada para isso. É olhar e fortalecer as nossas pessoas. Tem muita gente boa nos interior. Se você olhar em nível nacional e mundial, a grande maioria que se destaca em esportes individuais são pessoas que vêm dos interior, que têm poucas possibilidades, porque elas agarram aquilo com uma vontade, com uma gana que não tem, né? Sim. E isso mostra que a gente precisa cada vez mais. É isso também que eu estou começando a trabalhar agora mais dentro das empresas, com os patrocínios, de mostrar para as empresas que dá para apoiar um atleta, dá para apoiar um projeto dentro de uma comunidade. Sabe, eu corro há 8 anos, eu nunca tive ajuda nenhuma. Nem bolsa, nem de governo, nem de nada. Porque não tem. Sim. Mas a gente sabe que tem como criar isso tudo. Então é trazer essas pessoas que estão envolvidas e trazer para elas essa... Porque a gente só escuta assim, mas isso aqui não dá certo aqui, isso aqui não dá certo ali. Não, vamos tentar fazer diferente. Talvez dê. Né? Talvez dê. Vamos ver meios ou vamos conversar com pessoas que já fizeram fazer diferente. A gente vê em várias regiões do Brasil que já existem pequenos projetos. Não precisa ser um grande projeto. Vamos começar com um pequeno. E para você que não é empresário, para você que não está na área, para você que é uma pessoa comum como eu pergunto muito isso. Quem você está seguindo? De quem você está falando? Quem você está apoiando? Quem você está aplaudindo? Não adianta a gente criticar e falar. Em contrapartida, tu já pensou? Porque a gente falou das redes sociais, da força que tem. Né? É isso que fortalece um atleta muitas vezes. Dentro de uma marca, dentro de uma empresa, essa visibilidade. Ou quando se tem um projeto bom, que a gente é chamado, que a gente não vai. Né? Por preguiça, ou por estar envolvido, ou por não ter tempo. A gente também precisa ter tempo para apoiar isso tudo. Porque vocês imaginam se isso vai fortalecendo as pessoas, né? Dentro da tua rua, do teu bairro. Uma das coisas que eu mais gosto na minha cidade é... Quando eu comecei a correr, eu corria num percurso de 1 quilômetro, mais ou menos. Fazia meus treinos lá, ia e voltava, ia e voltava. E aí, cidade pequena, todo mundo se conhece, né? E aí, naquele lugar que eu corria, tem umas senhorinhas que ficam mais em casa. E aí, eu via elas espiando pela janela, sabe? Pensava, essa aí enlouqueceu, né? Tá louco. E aí, era muito legal, porque elas diziam assim, ó, pra mim, né? Porque daí, sabe, vó, essas coisas. Ai, pegar chuva, essas coisas, vai ficar doente. Daí elas falavam, vai pra casa que tu vai ficar doente, né? Agora, elas olham, eu treinando no mesmo espaço, 8 anos depois. E aí, elas falam com todo carinho, Marley, vai pra casa, toma um banho quente, toma um chá, porque você não pode ficar doente. Porque hoje elas sabem o que eu represento dentro da cidade. Sim. É muito legal, assim, quando eu vou pra uma competição maior, que eles falam, ai, boa sorte pra ti lá em Nova York, Marley, estamos torcendo por você. Então, você vê esses pequenos movimentos pra uma cidade que nem sabia o que era uma maratona. Sim. Então, isso pra mim já é saber que eu consegui alcançar algum dos meus objetivos, que é trazer isso mais à tona, mostrar isso pras pessoas de uma forma, que nem você falou, possível, leve, né, que tenha que ser feito por nós, sim, tem dedicação, tem trabalho, mas tudo na vida é assim. Nenhuma pessoa de sucesso é do acaso. É muito trabalho. Ai, por mais que a pessoa vai herdar um monte de coisa, se não trabalhar, se não cuidar, aquilo vai, né? Porque o material vai, o que fica é o que realmente você coloca de essência, o que você consegue trazer junto com essa questão toda. Então, eu, com certeza, assim, eu me sinto muito realizada pelos meus números alcançados, mas principalmente, assim,
eu acho que eu posso usar a palavra respeito, sabe? Tu ser respeitada também por uma grande maioria já. Sim. Muitos ainda não, mas uma grande maioria sim, respeita, entende, aplaude. Sim. Isso é muito gratificante, porque as conquistas, por exemplo, Nova York, né? Foi grandioso demais. Só que eu e meu marido lá sozinhos. Sabe? Tu louca pra voltar, tá com as pessoas que estavam contigo em todo esse processo, né? Sim. Porque a gente precisa das pessoas, né? A gente precisa estar junto, vibrar e estar nesse momento, assim, em todos os momentos da tua vida, né? É verdade. Tenho muita pergunta pra fazer. eu assim, ó, né? Gostei, amei os teus números e eu sou fissurado em números. E eu tava vendo, mais de 85% das corridas que tu fez, tu ficou em primeiro lugar, né? Nem o pódio, né? Primeiro lugar, né? E, tipo, é muita coisa. São mais de 70 vitórias, primeiro lugar, né? Mas tem o segundo, tem o terceiro, e são corridas que tem milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas que se prepararam pra estar lá e tentaram vencer também, né? E tu falou que é muito competitiva. E eu fiquei imaginando, tipo, numa Copa do Mundo, por exemplo, que tu demora tu demora 4 anos pra fazer de novo. E no caso da maratona também, tu não ficou em primeiro agora, vai demorar pra fazer outra, não é semana que vem vai ter outra, né? A gente não faz todo dia. Não é todo dia que tu faz uma maratona. Tá acostumado a vencer. Mas falando desses outros 15, talvez 13% que tu não ficou em primeiro lugar, o que passa na tua cabeça do tipo, vai ter outra, como tu se prepara pra próxima? É com mais intensidade? Ou tu, tipo, tudo bem, eu não ganhei essa, mas... tranquilo. Bom, como eu falei, eu sou competitiva, né? Claro que eu sempre penso, não, da próxima eu vou me preparar mais, né? Mas assim... Tu sabe que é muito interessante, assim, eu até tava conversando isso com a minha psicóloga, porque, claro, foram 85% primeiros lugares, né? Praticamente primeiros. Mas, assim, por exemplo, o meu segundo lugar em Porto Alegre, quando lá em 2022, eu fiquei vice. Cheguei muito perto da primeira. Mas ele teve um sentido tão grande porque eu consegui bater, né? A minha melhor marca e eu consegui conquistar o pelotão de elite. Sim. Aí você vai, tipo, por exemplo, fui representar o Brasil sul-americano. Eu fiquei em sexto, mas é tão grandioso tu tá lá que, tipo, não dá muito pra assimilar. O que não me abalou, mas, assim, o que me fez refletir muito foi essa maratona que aconteceu agora em 2025. Foi a primeira do ano que eu fiz, que foi a da New Balance. Pela segunda vez eu ia fazer ela, né? E aí foi a primeira desistência de maratona que eu tive. E aí, que nem você falou, a gente se prepara para uma maratona 4 meses, para estar bem preparado. Só que, na verdade, eu me preparo para essa maratona 7 anos e pouco, né? Porque ela é uma construção de tudo que tu já fez. Então, para mim foi muito difícil não concluir essa prova. A questão de, às vezes, tu não conseguir um pódio, sempre foi em provas tão grandiosas que o sentimento, a emoção foi tanta, mas eu sempre almejava, pensava, não, mas se eu conseguir um segundo, pode ser que eu consiga um primeiro. Mas a maratona da New Balance, porque assim, ó, eu estava muito bem preparada, fisicamente, emocionalmente, eu estava preparada. Era uma prova em casa, estava tudo certo. E ali, essa prova me mostrou uma coisa, que a gente não tem controle de tudo, né? A gente não tem controle das coisas que vão acontecer. Porque eu comecei a correr, eu tava muito bem até os 10, fui indo. Aí comecei a sentir umas coisas meio estranhas. Eu falei assim, não, vai encaixar. Porque a gente sabe que a maratona, eu sempre comparo a maratona com a vida, vai se encaixando, né? É longa. E no quilômetro 23 ou 22, se eu não me engano, tinha um ponto de água. E eu peguei a água e quando eu tomei aquela água, assim, foi uma sensação muito estranha, assim, que eu nunca tive. E aí eu pensei, nossa, que estranho. E aí eu continuei correndo, e aí a sensação que eu tive é que tava tudo ficando longe, assim, sabe? Quando você não vê mais as pessoas? E literalmente eu tive um apagão. Um apagão, assim. E aí eu pensei, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu lembro que tinha a primeira, a segunda, a terceira, e tava eu e mais uma brasileira correndo na 4ª colocação. Nós estávamos muito juntas, assim. E aí eu lembro que ela foi indo, e eu não vi mais ela. E aí eu lembro só que eu sentei. Eu pensei, eu preciso sentar. Aí eu sentei no cordão do meio-fio, e aí tinha um copinho de água na mão, me derramei. Eu pensei, não, eu preciso continuar. Eu preciso continuar. Eu pensava, porque a adrenalina, né? Tu não, sabe? E aí eu pensei pra mim, tinha parado o relógio, voltei o relógio, corri mais 1,5 km. Eu pensei, daí eu comecei a sentir de novo o asfalto, assim, sabe? Parecia que o asfalto, sabe? Parecia um deserto, assim. Pensei, não, vou parar, né?
Aí eu parei, desliguei o relógio, pensei, vou parar. E aí eu fiquei caminhando assim na prova, né, pra ir, porque eu vi que lá na frente tinha um posto de uma ambulância lá. Pensei, vou lá pra pedir socorro, porque faltavam ainda, né, 12, 14 quilômetros. E aí a galera começou a passar e, Marley, vamos, o que aconteceu? Eu pensei, não, eu vou continuar porque ainda consigo pegar um quinto, porque daí a quarta tinha ido, né? A quinta não tinha passado por mim ainda. E aí eu corri mais 1,5 km e aí eu percebi que não dava. Comecei a sentir uma falta de ar, uma coisa muito ruim. Aí eu tava bem perto da ambulância, o pessoal já veio ali. E aí minha pressão tava muito baixa. E eu tava transpirando demais. Então ele falou assim, não. Ele falou assim, fica aqui. Eles botaram um cobertor térmico. E aí a gente fez os primeiros procedimentos. E aí ele falou assim, só que a gente não consegue sair daqui e te levar lá. Tu tem alguém? Deu lembrar o meu irmão, né? Liguei pro meu irmão, porque meu marido tava correndo. Liguei pro meu irmão, que ele tava ali. Eles estavam me esperando lá. E disse pra ele vir me buscar. Tava bem ali no 0 hora, ali onde que tem o negócio ali de 0 hora. Tinha uma pontezinha. Fiquei sentada ali no meio fio. E aí começa... Daí eu pensava, gente, o que é isso? Eu não vou terminar essa prova. Não tô entendendo isso. E me doeu muito estar ali. Porque a primeira coisa que eu pensei, os meus pais sempre moraram longe. Então, eles nunca me viram chegar numa prova, uma maratona grande assim. E naquele dia tava meu pai e minha mãe lá com meu irmão me esperando. E eu só pensava neles, eu pensei, meu Deus, o pai e a mãe estão lá. Imagina, eu não vou chegar, eu não vou chegar. E as pessoas passando e querendo parar e me ajudar. Eu disse, não vão, que eu tô bem, né? Eu só tô esperando minha carona. E aí começa o choro, né? Tu começa a chorar, porque tu pensa, o que tá acontecendo, né? Começa a chorar. Foi bem difícil, assim, pra mim. Por ver as pessoas ali, porque as pessoas vibram por ti, né? E elas... E aí, quando o meu irmão veio, assim, pra me buscar 1 hora depois, porque daí tudo é difícil o acesso. E aí, quando eu vi meu pai e minha mãe saindo do carro, eu pensei, por isso que eles estavam aqui hoje. Precisava deles. Era nesse momento mais difícil que eu precisava deles, né? Tá ali comigo. E aí, claro, fui pra casa, foi um dia de luto, não olhei mais celular e ficava tentando reprogramar o que tinha acontecido, o que tinha feito de errado. E aí chorei tudo que eu tive que chorar, fiz luto. Eu sei que foi segunda, aí na segunda eu comecei a responder todas as mensagens de carinho que as pessoas tinham me mandado. Na terça descansei, na quarta eu pensei assim, ó, bom, eu tenho que pensar que 9 maratonas deram certo. Essa só foi mais uma maratona. Né? É difícil, porque a gente, que nem você falou, tem patrocinadores, né? Tem todas as marcas que, por mais que não existe uma cobrança direta, porque a gente é humano e é atleta e acontece, mas a gente tem aquele sentimento de querer entregar o melhor, né? E aí foi quando eu fui correr lá naquela ruazinha lá, a primeira ruazinha que eu fui correr lá no morro, eu pensei assim, ó, pra mim, agora o que vai mudar é o que eu vou fazer com tudo isso. Foi aonde que eu reforcei minhas sessões de terapia e entendi que eu queria abraçar tudo. Eu tava muito cansada mentalmente, eu acho. Não de coisas, de tanta coisa boa, porque nesse mundo aparece muita todas aquelas oportunidades que eu queria lá, aquelas chances, que a tal pessoa me chamasse, que a outra pessoa me chamasse, estavam vindo, e é aquilo dizer não para as coisas boas também. E aí eu entendi que eu precisava ter esse descanso mental, e eu precisava também entender o processo que estava acontecendo comigo, que é o início da menopausa, que toda mulher tem. Então eu estava tendo as questões hormonais que eu não sabia. Fiz todas as baterias de exame, fiz tudo, estava tudo ok. Mas além dessa questão de mulher hormonal, era a minha questão mental. Foi aonde que eu me reconectei de novo. Vi o que a gente podia fazer, que eu tinha que treinar menos, descansar mais. E quando tu vem uma batida de 7 anos, tu tá acostumado com é difícil, né? Me alimentar melhor, cuidar mais assim, dos meus convites, o que eu podia aceitar, o que eu não podia aceitar, o que eu podia dar conta. Porque eu sou muito comprometida. E aí, eu não consigo fazer as coisas meia boca. Ou eu faço ou não faço. E aí, quando eu não consigo fazer 100% entregar, aquilo fica me... E aí, isso é ruim pra gente, né? E aí, reforcei a terapia, toda semana ia pra terapia. E aí, eu dizia pra ela... e aí, ela me questionava muito. Marley, você tem que se perguntar o que você quer com a corrida ainda? O que você quer da corrida? E foi o ano inteiro que eu passei assim. Ajustando. Vocês não fazem ideia. Em 2025... Quantos eu treinava, meus longão sempre eram em domingo de manhã. Quantos domingos de manhã eu terminei meus treinos frustrada? Não por não concluir eles, mas para não conseguir encaixar treino, por ter que ter parado na metade e depois ter continuado, por não fluir e por não conseguir fazer o básico do que eu já tinha feito. Porque quando você nunca fez, tudo é ápice, né? Tudo é. Mas quando você já fez e você não consegue manter o que você já fez, é uma mistura de sentimento que tinha. E eu sempre pensava assim, vou dar o meu melhor e vou fazer o meu melhor. O importante é eu fazer. E eu sempre repetia isso. E repetia isso.
E uma das coisas que eu gosto muito de falar para as pessoas é isso. Tem momentos que as coisas acontecem pra gente parar. Parar, refletir. Talvez foi um momento que eu precisava me reconectar com a corrida. Conversar com ela, fazer as pazes. E foi o que eu fiz em 2025. Corri mais com ela. Muitas vezes eu corri sem relógio, sem tempo. Ele só dizia, vai lá e corre 1 hora e meia, o que tu aguentar. Então eu e ela fizemos as pazes de novo, porque é que nem casamento. Chega um momento que tu vai, né? Às vezes precisa tirar umas férias, precisa fazer uma coisa diferente, ou até trabalho. Tu precisa de férias no final do ano. E eu sempre vim numa batida muito constante. Foram 7 anos de construção. E aí é começar a correr, se descobrir na corrida, é atrás de patrocínio, e tu tem os patrocínios. Como é que tu vai lidar com os patrocínios? Aí tu tá na performance, como é que tu vai continuar lidando com isso? Aí vem a pressão, aí vem as cobranças, entende? Então foi um momento que eu precisava fazer as pazes com a corrida. Porque eu nunca vou me esquecer, uma pessoa falou pra mim, quando você não corre feliz, ou quando você não faz uma coisa feliz, a chance de se perder ou dar errado é muito grande. Então assim, ó, era o que ela me dizia. Reflita e se pergunta, o que você ainda quer com a corrida? Você só quer correr para se divertir? Você ainda quer performar? Você ainda quer passar por todo esse processo de entrega? Porque é uma entrega muito grande. Ela sempre vem em primeiro lugar na minha vida, de rotina de trabalho. Ela é um trabalho para mim, então ela vem em primeiro lugar, por isso que eu treino cedo. Primeiro ela, depois eu faço as outras coisas, né? E aí foi que eu fui me descobrindo de novo. E aí vocês param pra pensar. Abril, eu tava em lágrimas nas ruas, lá no meio-fio de Porto Alegre. E lá em novembro, eu estava na Glória, lá no Central Park, nas ruas de Nova York. Então, assim, como é importante também a gente entender que, às vezes, você parar não significa, não é o fim. Às vezes é o recomeço de grandes coisas que você vai fazer. Não só terminou como foi campeã. Não só terminei como fui campeã. Melhor brasileira colocada pela segunda vez, né, em provas internacional. E 18ª numa maratona gigante, que nem eu sei explicar pra vocês a proporção, né? Então é muito sobre isso, assim, é a gente se entender em primeiro lugar. Porque se você não se entender, se você não estiver bem contigo mesma, as coisas vão fluir por um tempo, mas chega uma hora, sabe? Que você também precisa dessas pausas, né? Essas reflexões. Sustentar e aí, como você decide tudo isso sem as pressões, né? Porque aí, que nem você falou, lá vem a Marley, ela sempre ganha, a Marley sempre ganhou. Como você lida com tudo isso, né? Sim. É sempre essa questão, assim, também, se voltar muito pro seu mundo, né? Eu sempre digo, a corrida, ela me trouxe muita visibilidade, muitas pessoas, muitas conexões, nossa, quanta gente tu conhece, quantos lugares. Acho que isso é o mais importante, assim, quanto crescimento como pessoa eu também tive, evolução como ser humano, né, de responsabilidade. Eu me tornei uma pessoa muito melhor, porque coisas que eu fazia, que às vezes eu vejo as pessoas fazendo, e eu penso assim, nossa, e a Marley lá de tempo atrás fazia também. Porque é fácil a gente apontar com o dedo, é fácil a gente falar. A gente tá faltando essa empatia de se colocar no lugar do outro. E às vezes é respeitar só com o silêncio. Né? Porque é muito invasivo tu falar do outro, tu se meter na vida do outro e tu querer. Ainda mais a gente nesse mundo muito competitivo, porque você é um atleta, sim. Você tem uma estrutura, você tem uma rotina, mas você também é uma pessoa, né? Eu sou um ser humano. Eu tenho família, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho meus problemas também, né? Então a gente não é só uma máquina de tempos, né? De fazer tempo. Bettina, tem alguma pergunta pra fazer? Gente. Aproveita que ela tá aí. Tá disposta a responder. Eu vou dizer que o negócio fluiu, né? Porque eu tava olhando o roteiro. Não precisamos fazer nenhuma, foi só indo. Foi indo naturalmente. Fizemos uma maratona de conversa. Eu tenho muita coisa pra perguntar, né? Vamos ter que fazer a parte 2. Vamos deixar marcado depois. Vamos fazer uma parte, assim, de perguntas mais rápidas. Um bate-bola. Tipo um bate-bola. Um tênis bom e barato. O que se adapta ao teu pé e ao teu bolso. Gel ou banana? Banana. Prova no frio ou no calor? Frio. Correr com música ou com som ambiente? Som ambiente. Nunca corri com música. Longão sozinha ou em grupo? Eu sou sozinha. Eu sou muito solitária, assim. Sempre gosto. Me conecto muito com a corrida. Isso. Top. Eu quero... Talvez... Não sei como explorar isso, mas tu falou de uma dificuldade que tu teve durante um bom tempo, talvez da tua carreira de atleta, a maior parte do tempo tu passou correndo atrás de um mercado hoje que podemos classificar como pobre, né? De investimentos. Pouco valorizado. Pouco valorizado, isso. Como
que tu vê isso daqui a pouco nos próximos 5 anos? Tu acha que tem uma perspectiva de sonhar ou ainda vai continuar sendo muito difícil? Tenho, e por isso que eu tô trabalhando nisso, né? Porque enquanto eu tiver oportunidade de estar performando e ser voz aí dentro disso, né? Eu vou trabalhar. Trabalhar como? Trazendo principalmente vocês que estão me ouvindo, né? Para esse mundo. Começam a refletir mais quem vocês estão fortalecendo. De quem vocês estão cobrando. A gente tem órgãos que são responsáveis por essa situação estar do jeito que tá. E é a gente que coloca esses órgãos lá, né? Essas pessoas dentro desses órgãos. Então, a gente também entender mais como funciona. E eu acho que a gente tem que parar de, justamente aquilo, apontar e fazer a nossa parte. Ah, se você tem espaço, se você tem voz, se você tem oportunidade, fortaleça isso. E quando eu falo, não falo só da corrida de rua. Qualquer esporte. Porque assim, ó, o esporte, ele é transformador. Por isso é que é a minha luta. Porque o esporte transformou a minha vida. E é por isso que eu batalho tanto e trabalho tanto com pessoas que... Tento me engajar com pessoas que também têm essa visão. Porque é ele que vai te trazer disciplina, vai te trazer essa parte de socializar de novo, bem-estar. Né? Eu acho que tá faltando muito isso. Hoje eu vejo assim que a gente tá muito munido de muita informação, muita coisa, e tá esquecendo o básico, né? Que é viver dentro do que a gente tem, com o que a gente tem, sabe? Eu sei que as pessoas, os atletas, principalmente, me mandam muito assim, Marley, como é que eu faço para ser um atleta patrocinado pela marca Fila? Como é que você fez? É que não existe uma receita de como eu fiz. Eu usei as forças que eu tinha. Eu trabalho até hoje incansavelmente. Não é porque você tá dentro de uma marca que você pode parar. Né? Então, isso é uma luta, isso é um trabalho constante. Não é porque tu faz hoje que amanhã tu vai ter que deixar de fazer. Então, é isso, sabe? E é principalmente assim, ó, saber realmente o que você quer e entender também as pessoas que estão com você. Isso fortalece muito. Fortalece muito, sabe, sobre isso. Então, eu acredito muito. A gente tem muito potencial. A gente pode melhorar muito. Eu não quero mais, daqui 10 anos, ouvir que esporte no Brasil não dá certo. Ai, não corre porque não vai funcionar. E eu acredito que a longo prazo, muitas outras forças que estão hoje no mercado vão perder forças. Porque tudo que não é real, que não é trabalhado, que não tem propósito, não se sustenta por muito tempo. Então, e o esporte, ele é tudo isso. Ele é propósito, ele é melhoras de vida, ele dá oportunidade, ele reeduca uma população, uma sociedade. Então, eu acredito muito no esporte. E eu vejo, assim, que tem muitas lacunas e muitas pontes que estão começando a se organizar para esse lado aí. Basta a gente fazer isso. Tem uma coisa que eu tive um conselho de um técnico, que é o Lázaro. Ele é um técnico cubano que ele me falou lá em 2022, que eu nunca vou me esquecer. Marley, você como atleta, se você souber controlar e dominar o teu ego, com toda certeza você vai ter um futuro brilhante. E sempre quando eu vejo que alguma coisa eu penso, é o meu propósito ou é o meu ego falando? Muitas vezes eu engoli muito sapo com vontade de bater de frente ou falar muitas... Tenho vontade de falar muitas coisas aqui. Mas eu vou falar pelo meu ego ou pelo meu propósito? Né? Então é isso também que a gente precisa entender. A gente precisa entender o propósito. Eu teria feito muitas coisas diferentes que teriam facilitado meu ego e ter mimado a minha Marley criança. Mas isso não vai me levar a nada. E eu tomei sempre as minhas decisões mais difíceis e mais duras pensando nisso. Né? Muitas vezes eu não pensei em mim, pensei no meu propósito. Porque quando a gente tem um propósito é entrega, né? É a gente se entregar de corpo e alma àquilo e acreditar mesmo quando o mundo não acredita. E temos sim. Eu acredito que daqui a pouco tempo tu vai chamar muitas Marleys aqui para falar de grandes conquistas e grandes coisas. Porque eu quero que isso aconteça e eu vou trabalhar. Inclusive já estou fazendo muitos movimentos com os treinões voluntários, né, que a gente faz, que é um chamado justamente para a comunidade, principalmente para as famílias, né? Trazer as crianças para que elas começam a ver a Marley, a admirar a Marley. Eu acho muito bacana, assim, quando eu vou num lugar, daí ele diz, nossa, olha o tênis dela, que top, é da fila. Porque a gente precisa ter esses ídolos do nosso lado. A gente não tem, a gente tem os ídolos, só que a gente tá olhando para os ídolos errados, eu acho, né? A gente precisa começar a olhar para os ídolos certos, valorizar as pessoas certas. Ou de levar as medalhas, eles olham aquelas medalhas, sabe? Eles acham aquilo bonito, a gente precisa mostrar isso para eles. Então é esse trabalho de formiguinha que eu tô me enganjando com pessoas que também acreditam como eu, como vocês que estão dando espaço e voz pra gente estar aqui, para poder falar das boas coisas, né? Tem muito potencial e tem muito jeito da gente fazer as coisas acontecer. É só nós encaixar um pouquinho aí que
Quando começa a fazer o começo, as coisas vão andando, né? E acho que principalmente se espelhar em bons projetos, né? Eu acho que tem muito projeto bom aí que a gente precisa valorizar e apoiar. É verdade. E agora, pra fechar, se tu tivesse que deixar uma mensagem pra quem tá começando hoje, qual seria essa mensagem? Nossa, seriam tantas, né? Mas eu acho que é principalmente isso, assim. É saber exatamente quem você é, o que você pode entregar, até onde vai ter o limite. Aceitar que hoje eu estou vivendo as minhas escolhas de 10 anos atrás. Então, se questionar. Como eu quero estar daqui 10 anos? Aonde eu quero estar daqui 10 anos? Porque sim, isso faz a diferença. Não adianta a gente reclamar do hoje. E entender que nunca é tarde. Não olhe para o que passou. Se centralize, se foque no que você tem hoje e comece com pequenos passos. Porque se eu tivesse escutado e não dado voz e força para que eu acredito, eu não estaria aqui hoje. Então, sim, a gente pode fazer coisas pequenas, coisas grandes, indiferente do tamanho delas, mas que elas façam bem pra gente, né? Pro nosso coração, pra nossa alma, e que a gente pode dormir todo dia e pensar, hoje eu fiz o meu melhor. Eu dediquei o que eu tinha, o meu máximo, para quem eu podia ser. A gente não vai ser perfeito, a gente não vai agradar todo mundo, nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo, mas eu acho que quando a gente entrega o melhor, é como a Marley que treinou todo o ano de 2025, nem sempre fazendo os melhores treinos, mas sempre entrava no carro e agradecia a Deus e pensava, hoje eu fiz o meu melhor. Talvez amanhã seja melhor do que hoje, né? E com certeza foi. Foi uma construção diária. E que as pessoas tenham paciência, né? As coisas não acontecem do acaso. Elas precisam ter muita paciência. E se cercam de boas pessoas, porque às vezes a gente tá tão... Eu sei por mim, assim. Às vezes eu tava tão focada numa direção, e a solução tava do meu lado. Era só eu olhar pro lado. A gente precisa ser mais aberto, ser menos crítico, mais aceitar mais as coisas na nossa volta, ouvir mais, né? Entender mais a pessoa, porque a gente quer ser tão entendido, mas quantas vezes a gente deixa de ouvir o outro? É engraçado que quando a gente tá numa roda de conversa, né? A pessoa começa a falar do problema dela, tu já emenda o teu problema e já fala que tu tá tomando mais remédio, mais isso e mais aquilo. Então, é essa parte, assim, de se voltar mais para nós mesmos, né? Escutar mais o nosso coração, as nossas vontades e esquecer um pouco o mundo externo, porque nem sempre vem até a gente as informações que realmente a gente precisa naquele momento, né? Olha, se tu tá arrancando aí no pelotão do meio, o sonho em arrancar lá na frente. Vamos lá. E não só isso, né? Pra vida, pra tudo. Como eu te falei, vida, acho que além de todo o currículo perfeito que tu tem e da pessoa que tu é, eu acho que a parte do não é tarde pra começar ou pra recomeçar, pra mim é o maior exemplo que eu tiro, né? E fora todo o resto, né? É incrível. Gente, a vida é tão boa, né? Eu tava mesmo falando numa palestra que eu fiz pras mulheres lá em Montenegro. Gente, hoje a gente pode... Agora o assunto é a menopausa, né? Que aí 3, 4 pessoas que têm influência usaram a menopausa pra ser um gancho. Agora, desde sempre a gente sabe que a menopausa vai existir. E hoje, se você passa por algum processo ou outro, é tudo uma consequência de uma construção da Marley, mulher que você construiu ao longo desses 48 anos. Ela não aconteceu agora 1, 2 anos, né? Vamos aceitar o momento que tu tá vivendo agora e vamos parar de se afligir, essas coisas, porque às vezes é fazer o básico que vai fazer a mudança. É fazer pequenas mudanças, sabe? Tomar um pouco mais de água, fazer uma caminhada que seja de 10 a 15 minutos, né? Não precisa fazer grandes coisas milagrosas. Eu, como atleta, eu consegui grandes resultados fazendo o básico, tendo o básico para fazer, mas eu fui lá e fiz. Então é isso que as pessoas precisam entender, sabe? É entender que você é capaz de fazer coisas pequenas que vão te levar às grandes coisas. Você não vai fazer a grande coisa. Eu não cheguei. Não fui campeã mundial massa porque eu treinei 4 meses ou todo o ano de 2025. Eu treinei durante 8 anos. Não só meu corpo, mas fortaleci a minha mente, né? E a minha força para chegar lá. E com certeza vale a pena. A gente tem muita coisa para viver, né? Tem muita coisa para fazer. E uma das coisas que você falou, a gente vê muito hoje, assim, a gente fala, hoje uma mulher de 50 não é mais velha, né? Fisicamente, tu olha uma mulher de 50 anos, né? Só que a gente tem que cuidar porque a gente tá olhando só o físico, né? E o mental. Às vezes tu tem um corpo físico de uma menina de 20, 30, mas a tua cabeça é de 70, 80. Então não é só cuidar o corpo e alimentar o corpo, é também cuidar a alma
e se cercar de boas coisas para que a gente viva essa energia, essa vibração de poder também sempre estar fazendo coisas novas, né? É verdade. Marley, eu quero deixar um espaço agora. Daqui a pouco eu tenho uma empresa, assisti esse podcast, me apaixonei por essa história e quero, né, ser um patrocinador, né? Quero estar contigo e quero que tu esteja também, né, alinhado com a minha empresa. Como que eu faço? Como é que eu te encontro? Com quem eu falo? A gente hoje, a melhor maneira de encontrar é pelo Instagram, né? Então, @MarleyVillers é o meu Instagram. E ali a gente tem um link ali que a pessoa chama, já cai direto no WhatsApp, que aí ó, o meu amigo Sidney, que cuida também da minha carreira, da minha agenda, das minhas coisas, porque além de eu estar performando, envolvida com corridas, né? E ter patrocinadores, mas a gente sempre está aberto a conversas, porque os grandes sonhos também exigem grandes investimentos, né? Sim. Eu agora tinha o Mundial Master, que vai acontecer na África em maio. Eu tive que abortar por questão de investimento, porque era muito, muito alto a grana, né? E aí, como eu queria fazer outras coisas, eu resolvi nesse momento abrir mão. Então, eu não vou para o Mundial Master agora. E então, a gente está aberto, sim, à negociação. E além de tudo, né, que a gente faz dentro das corridas, eu faço as palestras, então. Faço palestras em escola, em empresas, em pequenos grupos, talk shows também a gente faz. Até teve agora, esse mês de março, uns trabalhos bem gratificantes, assim, porque é bom pra mim também, né? A gente poder estar fazendo essa troca. Porque a vida de atleta é tão solitária, né? Treina sozinha, corre sozinha, é tudo sozinha. Então, essas trocas são muito importantes. E também eu tenho as questões dos treinões, né? Que a gente começou de uma forma voluntária, eu também faço. Mas a gente também vende ele para empresas, né? Para círculos de escolas ou apoio para fazer, para usar a minha imagem e levar essa mensagem, né? Porque a gente sabe que acaba atraindo as pessoas, né? Porque as pessoas ou querem por curiosidade ou querem estar perto. Então, tem o trabalho dos treinões também. Então, pelo Instagram mesmo, né? Se as pessoas tiverem interesse, com certeza a gente tá aberto a isso aí. E quem não me segue, segue lá, né? Vamos fortalecer. Já deixamos Vamos aí fortalecer. o Insta. E tu pensa, uma pergunta que não tava no roteiro, mas fiquei curioso, tu pensa em futuramente ter uma assessoria ou uma consultoria para pessoas que querem correr e querem, tipo, não, quero saber dela. Tem na mente ou ainda não? Tá focado na tua? Os meus projetos, tá? Em nível profissional, né? Então, eu comentei aqui que eu quero trabalhar muito para trabalhar, que eu digo no sentido também de me estruturar e ter essa força para poder estar competindo até os 50 anos, né? Então, são mais 2 anos aí que eu tenho de grandes experiências em alta performance. Vou voltar a estudar, quero voltar a estudar, terminar meu curso de Educação Física na Fevale. Aí vem a questão, ó, para quem, tá meio assim, não sabe o que fazer da vida, vai estudar, porque eu acho que assim, ó, nessa idade que eu tô, você já tem uma estrutura, né, básica, bem construída, uma casa, já organizou tudo. Então, se permita fazer isso, estudar, conhecer novas coisas, né? Se abrir para um novo, começar um novo negócio, fazer um trabalho paralelo àquilo que tu faz, aquilo que realmente tu gosta de fazer. Então, eu quero voltar a estudar, já estou organizando agora para o segundo semestre, vou voltar a estudar. E aí, vou competir esse ano, tenho 3 maratonas pela frente. 4 eu tenho. Tenho agora em maio que eu vou para Paranaguá. Vou fazer a maratona dia 3 de maio. Aí faço New Balance dia 12 de julho. Faço fila dia 23 de agosto. E faço Valência, acho que é dia 6 de dezembro, na Espanha. Então são 4 maratonas que eu tenho pela frente. Esse segundo semestre eu vou me dedicar bastante às competições, né? Vou voltar a competir, então, treinamento e coisa. A gente tem que focar bem mais também para fazer tudo isso. E eu não sei exatamente, assim, não seria a palavra assessoria. Eu quero, sim, estar envolvida cada vez mais em movimentos do esporte, né? Não sei ainda muito bem que área tomar, mas por isso que eu também quero me formar, né? Para ter uma formação para poder entrar em algumas áreas aí. Mas não pensei ainda, assim, nisso. Não digo ter uma assessoria. Algo coletivo. Trabalhos assim. Eu gosto muito das palestras, eu gosto muito desses treinões, porque ele traz uma parte mais social do esporte, né? Então, eu quero me envolver mais nessa parte. Parte técnica, eu já não gosto muito nem de controlar a minha parte técnica, então não... Imagina fazer uma planilha. Não é a minha vontade, não. Nesse sentido, nunca pensei. A gente não pode dizer que não, né? Sim. Mas, assim, não é algo que eu tenho planejado pra minha vida pra frente, não. Perfeito. Isso aí. É isso. Nossa, olha. Maravilhoso. Incrível. Gente, gostaríamos de agradecer, em primeiro lugar, a Marley pelo tempo dela e por compartilhar toda essa história de uma forma resumida, né? Porque é muita coisa que aconteceram nesses anos. E a gente gostaria de agradecer demais mesmo. E dizer pra vocês que, né, escutem e não só... Eu sempre gosto de falar isso quando eu sou um dos hosts aqui do episódio.
não só escutem e ignorem. Tentem levar isso, alguma coisa que vocês aprenderam hoje para a vida de vocês. Tentem colocar em prática. E sem se cobrar, porque a gente tava falando esses dias, né? A gente fala tanto de que é tarde para começar ou para fazer alguma coisa, mas a gente quer fazer tudo justamente na fase que é uma das mais conturbadas na tua cabeça. Tipo, tu fez 18 anos e tu quer estudar, tu quer ter filho, tu quer ter carro, tu quer ter casa, tu quer casar, tu quer fazer tudo. E aí, quando tu se estabiliza ali com 30, 35, daí tu acha que é tarde. É justamente a hora que tu parou, ó, agora eu já tenho um norte da onde eu tô indo. Então agora tu pode estudar, tu pode começar a correr, tu pode buscar ser campeão de alguma coisa, tu pode, né? Então nunca é tarde. Acreditem nisso. Aproveitem bastante esse episódio aqui que foi rico demais. Tem tudo pra ter uma vida equilibrada de conquistas e saudável como um todo. E sigam a Marley nas redes sociais, né? Entre em contato com ela caso tu tenha uma empresa, porque com certeza vai valer muito a pena estar alinhado com o propósito dela, que é riquíssimo também. Nos sigam nas redes sociais, Educação. Se inscrevam no canal caso tu não é inscrito. E ativem o sininho, porque toda quinta-feira tem um episódio novo com um convidado muito especial, porque a gente seleciona os melhores para estar aqui, como eu sempre falo. Hoje tivemos mais um exemplo disso. E é isso, galera. Gostaríamos de agradecer a participação de vocês também nesse episódio aí, que foi muito, muito importante. Muito obrigada, gente. Obrigada, Marley. Imagina, eu que agradeço o espaço, né? Poder ser voz sempre é muito gratificante pra gente, né? Então, e parabéns a vocês também pela iniciativa de dar voz a tantas pessoas que com certeza só vêm pra somar. Obrigada a todos e é como você falou. Sonhem, acreditem, porque nunca é tarde. A gente pode sim fazer grandes coisas em qualquer momento da vida da gente, basta querer. E trabalhar pra isso, né? Trabalhar bastante. Então tá. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.